Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Intrinse. Eu sou Ana Gabriela Brundizio, psicóloga, e é com muito prazer que hoje eu tenho aqui comigo a Ana Clara Rios. Pela primeira vez a gente vai estar conversando com uma Nutri, né? Então a gente está sempre aqui conversando com psicólogos a respeito de psicologia e saúde mental, mas hoje o nosso papo vai ser um pouquinho diferente. Eu estou muito feliz de receber você aqui hoje, Ana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Gabi. Tô feliz também de vir falar desse tema que eu amo. Muito bom. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão da idealização dos corpos, né? Eu acho que esse tema, apesar dele englobar tanto homens quanto mulheres, ele acaba ficando um pouco mais sujeito à parte feminina, né? Que Uhum. é o que eu percebo de ser o principal foco do seu trabalho, né? Sim. Ana, bom, vamos lá. Normalmente quem chega aqui, a primeira pergunta que eu faço é a respeito da profissão, né? Aham. Como eu disse, é a primeira vez que a gente está tendo outro profissional aqui da área da saúde. Eu estou muito feliz, acho que a troca vai ser incrível. Mas eu queria saber, assim, como que a nutrição surgiu na sua vida? Por que que você escolheu a nutrição? Então, eu comecei, na verdade, fazendo faculdade de Direito, fiz 3 anos. E só que eu tava me sentindo muito insatisfeita. Eu gostava muito das aulas, mas eu não me via Uhum, trabalhando com direito. uhum, E aí eu comecei a observar na minha vida, né? Já que eu não gosto, pra onde eu vou? E aí eu via que eu gostava muito de cuidar da minha alimentação, assim, das minhas amigas eu sempre era mais preocupada. Na minha rotina, nessa época que tava tudo um caos, assim, que eu tava me sentindo extremamente insatisfeita, a alimentação foi um lugar que eu me encontrava, que eu ficava super feliz. E aí eu assistia muito um programa da Bela Gil, sei. sabe? Uhum, Nossa, e eu comecei a pesquisar e eu vi que ela tinha feito faculdade de nutrição no exterior. uhum, Ela não é nutricionista, ela não tem CRN, mas no exterior ela fez a faculdade. Aí eu comecei a uhum. pesquisar, olhar a grade, e aí eu comecei a gostar um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, assim, eu fui aceitando a ideia, porque antes eu não gostava muito de biologia, essa área, né, que a Uhum, nutrição tem uma base. Só que eu falei assim, gente, eu gosto muito dessa parte prática. Eu sou uhum. dedicada, eu gosto muito de estudar, então eu vou tirar de letra, mesmo que seja difícil, eu vou mergulhar nisso. Aham. E aí eu me apaixonei, assim, no primeiro ano da faculdade, eu falei, meu, melhor coisa. É. Gente, que loucura ouvir a Ana falando isso, porque assim, ela é uma nutricionista, tipo, 100%. Uhum. Todo Eu mundo olho fala pra isso. você, eu vejo uma nutricionista. Porque ela é tipo assim, uma pessoa muito, sei lá, passa, sabe, essa sensação de uma pessoa saudável, sabe? Uma pessoa Uhum. que tem um vínculo com a natureza, enfim, eu não sei, você me passa muito essa impressão. E é muito louco pensar que em algum momento você pensou em fazer direito, né? Sim. Eu acho que é o que você falou, tipo, gostava das matérias, mas Uhum. como exercer essa profissão? Tipo, como se encaixar dentro desse nicho, né? É, mas assim, quando eu falei nutrição, todo mundo ficou, é isso. É Meu, isso. meu pai, que não queria que eu mudasse de faculdade, na hora, tipo, quando eu falei nutrição, aceitou. As minhas amigas falaram, nossa, é sua cara. Mas hoje em dia, eu consigo, Uhum, agora a forma como eu trabalho, eu uhum. consigo super conectar com o direito. É, Total, porque assim, as matérias que eu gostava era muito sociologia, essa parte básica. Por isso que os primeiros 2 anos do direito eu amava. sei. Então, hoje em dia, eu, assim, trouxe muita coisa que eu aprendi, parte de direitos humanos. Então, esse olhar muito humano, social, vem do direito, eu tenho certeza, sim. Que legal, muito bom. Uhum. Esses dias até, né, porque o dia do psicólogo, ele é dia 27 de agosto, e se eu não me engano, do nutricionista é bem pertinho ali, né? É dia 31. Dia 31, Uhum. tudo na mesma semana. E a Ana é bem ativa nas redes sociais, gente. No final da nossa conversa, eu super, né, quero que ela divulgue o canal de comunicação dela aqui. E acho que você fez um post lá falando sobre o dia do nutricionista Aham. e tal, né? Isso. E eu até comentei, falei, putz, como é legal ver pessoas fazendo aquilo que elas realmente vieram pra fazer, né? Sim, Eu sinto isso de você, e eu acho que Uhum. assim, é o tipo do profissional que a gente tem muita alegria de ver, porque é, tem essa dedicação, tem essa coisa do estudo, tem um olhar de tá fazendo com amor mesmo, né? A gente sente a diferença, assim, eu vejo dos meus pacientes, ou até das minhas amigas, né, da faculdade, a gente sempre conversa. Como é maravilhoso você estar na área que você ama e os estudos fluem muito melhor. Sim, é engraçado porque tem gente que não acredita, né, que dá pra ser feliz trabalhando. E pra gente isso é Sim, algo que não faz sentido flui. nenhum, né? Porque É. flui naturalmente. Uhum. Mas sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Assim, dentro da nutrição,
Existe alguma, porque assim, na psicologia os profissionais eles vão se especializando nas áreas que eles têm uma maior identificação, né? Então a gente fala que são caminhos diferentes para se chegar no mesmo lugar, que é sempre o autoconhecimento e a saúde mental, né? Sim. Dentro da nutrição também existem algumas, talvez, não sei, linhas, abordagens, como por exemplo, talvez o nutricionista que acredita numa dieta low carb, o que acredita num jejum intermitente, o que passa uma dieta um pouco mais restritiva e acha que esse que é o certo. E eu sei que a sua área de atendimento é a nutrição comportamental. Isso. Existe algum tipo de, sei lá, uma rixa ou um desconforto em relação aos padrões diferentes que outros nutricionistas resolvem Sim. seguir? Com todas as áreas, né? Sim. Todo mundo vai defender o seu quadradinho ali. Sim. Mas a nutrição comportamental, ela acaba batendo um pouco de frente com as dietas restritivas, com às vezes a nutrição funcional. Tem muita coisa que dá pra gente agregar, que dá pra entender das duas visões, mas tem várias rixinhas, assim, por conta desses pensamentos que são realmente diferentes. São contrapontos, né? Também Exatamente. acredito que talvez sejam caminhos diferentes para chegar na intenção central, que é a saúde, né? Sim. Mas são linhas de enfrentamento diferentes. E é né? legal porque existem pessoas com objetivos completamente diferentes. Verdade. Então, se uma pessoa quer, né, às vezes chegar em determinado corpo e cuidar da saúde, uma linha vai ser interessante. Para outra que às vezes pensa mais a longo prazo, que pensa em saúde mental, vai ter outra linha. Então, e o profissional também, né? Porque cada profissional vai ter os ramos de estudo que vai tornar muito única a abordagem. A abordagem, né? Sim. Mas muito legal, porque assim a gente vê que apesar de existir as diferenças, elas são todas muito embasadas cientificamente, né? Sim. Então acho que são, na verdade, é aquela coisa, né? São maneiras diferentes apenas de pensar a respeito de um tema que tem algo em comum. Exatamente. Eu acho que o mais importante é isso, a gente ter essa ética de seguir, né, a parte científica, os estudos consolidados, porque quando a gente sai disso, é onde fica mais, assim, uma nuvem, né, que sim. pode prejudicar o paciente. Legal. Então, assim, Ana, me conta um pouquinho sobre como que é na prática a nutrição comportamental. Bom, existem várias formas também dentro da nutrição comportamental das pessoas atuarem, né, dos profissionais atuarem, mas eu, por exemplo, eu gosto muito da nutrição da alimentação intuitiva. Então, é uma das técnicas que tem dentro. Então, a gente vai ter o Mindful Eating, Health at Every Size, que é saúde em todos os tamanhos. Tem o Body Kindness, que é mais atual. Então, dentro dessa linha, você pode usar algumas ferramentas. Tem, por exemplo, às vezes as pessoas acham que na nutrição comportamental não tem dieta, mas tem pessoas tem profissionais que passam plano alimentar para dar uma base. Mas o foco normalmente não é só esse lugar da comida. Então, vai ser a relação da pessoa com a comida, vai ter essa parte mental, a parte emocional. A gente sempre considera o contexto social que a pessoa se insere. Então, como que é a rotina dela? Enfim, se tem filho, se não tem, como que é a dinâmica da casa, sabe? Tudo isso é bem importante, a gente leva bastante em consideração. No meu caso, eu sempre atuo com comportamental, primeiro entendendo a história. Então, eu começo sempre assim, como que é? Desde a infância, o que que você lembra? Como que foi? E aí, a partir disso, a gente vai desenvolvendo e a cada consulta um tema. Porque aí é o que difere bastante das outras nutricionistas, Nossa, né? bastante mesmo. Sim. Porque a primeira consulta é isso. Aí eu já passo algumas ferramentas, por exemplo, vamos aprender a olhar para sua fome e saciedade. Muitas vezes as pessoas não. É uma coisa básica, mas que a gente perde mesmo. Justamente, às vezes, por conta de seguir dieta. Então, acha que tem que pesar, acha que tem que ser tantas colheres. E eu já faço um movimento diferente, de já ir prestando mais atenção no corpo. E aí, assim, eu não passo dieta, então é sempre ferramentas. Cada encontro é ferramenta, cada encontro é muito único. E isso, quando eu vou explicar, às vezes as pessoas falam, ai, quero saber mais a consulta. Eu tenho que mandar áudios e texto para a pessoa entender qual é a proposta. Porque Qual é a proposta? se ela não conhece, ela vai chegar e vai achar estranho, sabe? Sim, sim, sim. Mas legal essa coisa, assim, o comer intuitivo, ele tem um pouco a ver com essa coisa da percepção que você cria a respeito de se eu realmente estou com fome ou se eu estou saciada, porque a gente percebe que às vezes as pessoas elas permanecem comendo, mas não necessariamente elas precisam mais daquele alimento, né? Sim. Então, o comer intuitivo, ele tem uma base em observar o corpo físico e realmente ensinar você a observar esses limites, mas ele compreende que às vezes os limites serão ultrapassados. Então, você está num contexto social.
Tá. Às vezes você vai comer um pouco mais, mas você vai estar consciente, presente, escolhendo comer mais, porque você tá com a família, ou você tá num jantar de comemoração do casamento, Ah, sabe? e isso vai aliviando também aquela sensação de culpa, né? Então, Uhum. eu achei até interessante que eu já tinha visto, eu acho que em outro lugar, e eu tava dando uma olhada no seu Insta, e eu vi, acho que foi perto da época da Páscoa, um vídeo muito legal que você fez, que você tava, né, tipo assim, é como se fosse uma coisa sensorial, de sentir o alimento e tal, então, Uhum. porque, por exemplo, isso é uma coisa interessante, uma vez eu vi até um profissional falando a respeito disso, com crianças e videogame. Então, por exemplo, tem muitos pais que eles fazem assim, tipo, depois que você fizer sua tarefa, arrumar seu quarto, fazer tudo, Uhum. você vai poder jogar o videogame. Eles não se perseguem, mas implicitamente eles colocam o videogame num lugar que é Maravilhoso. tipo assim, a sua vida é o videogame, entendeu? Aham. E não, tipo, tudo bem se segunda tarde ele jogar um pouquinho e no domingo ele não jogar o dia inteiro, A sabe? pessoa começa a ter autonomia, né? Você começa exatamente. Então, não é o videogame que manda em você, é você que manda no videogame. E daí, Uhum. fiz esse insight com o vídeo que eu vi seu, porque é aquela coisa que às vezes as pessoas demonizam, por exemplo, ter um chocolate na despensa da cozinha, Total. né? Sendo Uhum. que é só um chocolate, tá tudo bem. Se você for lá e comer um pouquinho, tipo, qual o problema, né? Exatamente. É bem isso, assim, uma das primeiras ferramentas que eu ensino para os meus pacientes é a permissão incondicional de comer. Tá. E é a que eles mais têm medo. É. Como assim eu posso comer incondicionalmente? O que é isso? Essa Nutri tá maluca. Eles acham que eu tô maluca. Uhum. Mas é justamente porque eu falo assim, gente, o chocolate é desse tamanho. E para vocês parece que é desse, sabe? Eu até não faço um e-book que tá uma pessoinha desse tamanho e um chocolate desse. Sim. Porque vai virando uma coisa assim, vai diminuindo a confiança. Eu sempre falo isso, né? Você vai perdendo a confiança. Você acha que a comida. As pessoas vivem falando pra mim que elas são viciadas em chocolate. E eu falo, gente, Uhum. isso não é vício. Comida não tem esse potencial de vício. Sim. Ela, na verdade, é porque você não sabe lidar. E aí, toda vez, né, que tem alguma questão emocional, aquela coisa tão maravilhosa, igual você falou do videogame, algo Ah. tão maravilhoso, algo tão incrível, tão superior, que você recorre àquilo. E a associação que você faz àquele alimento, né? Eu acho que até por isso que eu achei muito legal isso de que a primeira consulta, por exemplo, ela acaba sendo muito baseada em entender o histórico, desde lá do comecinho, né? Da vida Uhum, alimentar daquela pessoa, né? E do que total. vem da família e tal, das memórias afetivas relacionadas à comida, né? Sim, às vezes eu pego assim uma pessoa que falou que, ai, comi uma torta de atum da avó e que era o Uhum, que eu mais gostava. uhum, Aí você coloca, ah, então que tal você fazer uma torta de atum de lanchinho? Ela já acha que é maravilhoso. uhum, E às vezes só de ouvir a própria história a pessoa já fica, nossa, foi isso. A pessoa uhum, sai assim da primeira consulta, tipo, e eu não falei nada, quem falou foi tudo ela. Então, assim, eu uhum. gosto muito desse lugar também que não só da autonomia alimentar, mas da autonomia ali da própria consciência, dos processos de autoconhecimento e desenvolvimento. É. E me parece ser assim, é que nem a gente estava falando sobre as linhas, né? Claro que, às vezes na psicologia a gente sente isso também, que determinada área às vezes vai fazer sentido para uma determinada fase da vida da pessoa. Total. Então, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que ela já tá numa pegada, talvez, assim, de atividade física muito intensa de muitos anos, já tem o shape lá dos sonhos e quer só aprimorar isso. Essa pessoa, talvez, ela consegue uma dieta mais restritiva e quer uma dieta mais restritiva, para ela Uhum, aquilo faz sentido e é possível. Não é sim. aquela coisa que maltrata, massacra, né? É, Agora, eu vejo a nutrição comportamental como uma alternativa muito legal para pessoas que têm uma relação ruim mesmo com a comida, né? sim. Para tentar, tipo, mudar essa atmosfera e passar a estabelecer uma nova relação com a comida e com o corpo, né? Não, assim, eu vejo como um dos caminhos mais leves para a pessoa e Acolhedores, né? acolhedores, exatamente. A gente estava falando antes, né, que eu queria Uhum, citar que é o comer transtornado. sim. Então, atualmente, a gente vê um número muito grande de pessoas com comer transtornado, que é um passo antes do transtorno. Então, essa relação ruim mesmo com a comida, quando você sente que você depende muito da comida, ou que a comida é sua única rota de fuga. E hoje em dia, para a maioria das pessoas, a comida é uma rota de fuga. E eu sempre falo, por quê? Porque a gente come 4, 5 vezes por dia. É. Então, se você tem prazer com comer, e a maioria das pessoas tem, acaba sendo aquela fuguinha. E outra coisa, o comer é aceitável. Mas você parar no meio de um trabalho e sentar e dar uma descansada, não é?
principalmente quem trabalha em escritório, Verdade. lugares mais Faz sentido. rígidos, sabe? Só que a pausa do cafezinho é tranquilo. Eu tava atendendo uma amiga que trabalha em São Paulo. E ela trabalha numa empresa grande de comida. E ela falou, nossa, lá tem vários chocolates. E, enfim, aí ela para pra comer. E às vezes ela nem quer, mas todo mundo vai lá. É a hora que ela pode parar e conversar. Então, acaba que a comida, né? É esse lugar de acolhedor, de conforto. Então, o comer transtornado é um ponto que eu gosto muito de trabalhar, porque é prevenção. Porque quando passa para o transtorno, aí a gente também falou disso, né? Que foge um pouco apenas da nutrição. Então, vai para outros lugares, a pessoa vai ter que se aprofundar. E eu acho até interessante, porque muitas pessoas falam da compulsão como se fosse algo que elas exageraram ali no final de semana. Sim. E a compulsão tem pontos ali, né, para se estabelecer, que aí configura. E além Com disso, certeza. vai precisar de um médico e tudo mais. Então, se a pessoa puder cuidar no comer transtornado, seria interessante. Só que eu acho que é até interessante isso de ter mais informação, ter um podcast falando sobre isso, para as pessoas entenderem que o comer transtornado é um perigo. Porque eu acho que é muito normalizado hoje em dia. Sim. Comer exagerando, ter a comida como fuga. Sim. Então, a informação é importante nesse sentido. E a gente vai super avançar nisso também para falar, né, que é aquela tríade que eu, né, levo como a minha referência principal. A gente precisa estar equilibrado corpo, mente e espírito, né? Então, assim, a alimentação ela vai influenciar demais na produção de alguns hormônios, neurotransmissores e isso, assim, tem uma relação tão estreita com a saúde mental. A gente tá tudo muito interligado, né? Sim. Mas assim, acho que essa questão da gente falar da nutrição comportamental e daí indo mais também pro lado do trabalho que você desenvolve na internet, que eu acho bem legal, bem diferenciado, que é a questão do corpo feminino, né? Da maneira como a gente se enxerga. Sim. E de que a gente vem, querendo ou não, né? Sendo um pouquinho massacrada pelas redes sociais, pela indústria da beleza. E eu queria saber um pouquinho a respeito desse assunto. O que que você acha, Ana? Porque eu vejo que você faz um trabalho muito legal nessa área também. Então, no começo eu fui, né, com comportamental, cuidar da alimentação, e aí eu via que eu batia muito nessa tecla da aceitação, de observar que às vezes a gente tem um biotipo a respeitar. E aí eu comecei a estudar mais e eu cheguei nesse conceito, né, de descolonizar os corpos. E aí foi um lugar que a internet vai muito no sentido oposto, Sim. né? Ela vai num sentido muito maior de colonizar. Óbvio, existem várias pessoas que falam de movimentos disruptivos que são muito interessantes, mas o padrão da internet é esse, né? Ter uma beleza ali padronizada, um certo tipo de cabelo, um certo tipo de roupa, um certo tipo de lifestyle também, né, hoje em dia. Então, eu quero muito ser esse pontinho ali na internet de Questionamento, de questionamento, exatamente. Sabe uma coisa que eu esqueci até? Nossa, até pulei para um outro assunto que a gente, para emendar numa segunda parte aqui, para a gente falar justamente sobre os corpos. Mas voltando um pouquinho falando sobre o seu trabalho, sobre a Ayurveda, que eu sei que você Verdade. trabalha com isso também, Eu amo. que é super complementar à nutrição comportamental, né? Conta um pouquinho pra gente, explica pra gente tentar desmistificar o que é Ayurveda. Então, a Ayurveda, ela é uma medicina tradicional, assim como a medicina tradicional chinesa, porque a medicina tradicional chinesa é um pouco mais conhecida, né, que a Ayurveda. São medicinas antigas, então de povos muito antigos, mas qual que é a diferença, né? Aqui, a gente também tem povos ancestrais, só que aqui a tradição é oral. E no Ayurveda, eles têm textos muito antigos, de 3.000 anos antes de Cristo, separando tudo certinho. Então, eles falam de cirurgia, psiquiatria, parte dessa nutrição, né? Não, eles não chamam de nutrição, mas parte alimentar. Eles estudam os sistemas do corpo. E aí foi esse lugar que eu amei, porque eu falei assim, gente, eles não falam, não é uma coisa superficial, né? Eles falam profundamente, eles estudam muito. E só que daí vem um lado complementar, que é de considerar não só o corpo físico, mas mente, emoções, energia e alma. Então, eles vão, além de estudar esses pontos mais do corpo físico, de dar indicações de ervas, eles vão olhar também ali como que tá a sua energia, como que tá o seu mental. Então, a massagem ayurvédica, por exemplo, muitas pessoas que fazem sentem um benefício
gigantesco, porque ela não é um cuidado do corpo físico. Ela não é, por exemplo, uma drenagem, que é focada ali em eliminar os líquidos. Ela tem uma parte também, tanto que tem uns movimentos e tudo mais. Mas ela vai conectar também com essa parte do relaxamento. Então, isso é muito importante, porque a parte mental para eles é super importante. Tem alguns pontos que são os marmos, que a gente tem que fazer umas massagens assim, que daí conecta aos chakras. Ai, que legal. Então, é uma parte mais energética. E aí, o Ayurveda tem essa visão bem ampla, assim, sabe? E dá pra você trabalhar em várias áreas também dentro do Ayurveda. Eu fui mais pra questão da alimentação, porque tinha tudo a ver, né? E eu acho muito interessante, porque quando eu comecei a estudar Ayurveda, no meu segundo ano da faculdade. E eu terminei um pouco antes de terminar a faculdade em si. Sim. E aí, eu comecei a atuar. E quando eu comecei a atuar, a gente não passa dieta, porque não pode, mas a gente dá orientações alimentares no sentido do Ayurveda. E eu comecei a ver que, nossa, as pessoas não seguiam, as pessoas não faziam, elas amavam. As pessoas viam, eu quero Ayurveda, e tipo, nada era feito, sabe? E aquilo começou a me decepcionar. Só que eu achei que era o quê? As pessoas não comem bem. Então é isso. Como que elas vão partir pro Ayurveda se elas não estão se alimentando direito? E aí, logo em seguida, acho que em outubro, eu fui pro estágio da faculdade, que era o meu último estágio e era na clínica escola. E aí eu comecei a atender igual a gente conhece, né? Esses atendimentos com dieta, normal. E eu percebi que as pessoas não faziam mesmo assim. E eu era tipo, eu amava dieta. Eu tava certeira que eu ia passar dieta, eu era muito boa. Sério? Eu era muito boa, assim. A gente tem uma matéria que a gente tem uns cases e a gente monta dietas para aqueles cases. Sei. E eu, assim, eu tinha a dieta na minha mente e eu batia todos os macros. Eu batia os micronutrientes, que é uma parte um pouquinho mais difícil. Eu falava, gente, eu nasci para isso. Eu saí do direito para isso, para passar a dieta. Então, até outubro, assim, que eu ia me formar em dezembro, eu tava certeira. Sim. E eu comecei a ver que não funcionava. Então, já não tinha funcionado com a Ayurveda, que não era uma dieta restrita, mas tinha algumas indicações. Não funcionou na nutrição. Aí me bateu um desespero. Porque eu tinha tanta certeza da forma que eu ia trabalhar. E foi aí que eu lembrei do comportamental. Tá. E aí eu falei assim, nossa, tinha um negócio que era tal jeito, eu vou pesquisar. E comecei, logo em outubro já fiz um curso e comprei o livro do Comer Intuitivo. Quando eu comecei a ler o Comer Intuitivo, ele tinha tudo a ver com a Ayurveda. Ah, sério? Foi, Porque tipo, complementar. complementar, igual eu falei, uma das primeiras coisas do Comer Intuitivo é você observar a fome e saciedade. E no Ayurveda a gente fala muito sobre digestão. Tá. Então eles falam, observa sua digestão, a gente chama de Agni, né? O fogo digestivo. E aí eu vi, nossa, é a mesma coisa. Fome e saciedade é digestão, é você. Porque o Ayurveda sempre fala que se você comer um alface e a sua digestão não estiver boa, você acumula toxinas, né? Eles chamam de ama. Mas não é toxinas igual a gente vê aqui de agrotóxico, alguma coisa do Sei. tipo. É algo que não foi digerido mesmo, então ele fica acumulando ali no seu corpo e vai te fazer mal. Tá. Então, essa foi a primeira chavinha. E aí eu fui, cada vez mais que eu li, eu ia percebendo, nossa, porque a nutrição comportamental fala para respeitar o corpo. E o Ayurveda fala para respeitar o corpo. Fala para você, momento, as pessoas acham que a Ayurveda é dieta, né? A partir dos doshas, porque o Ayurveda ele trabalha com 3 doshas. 3 doshas, é. Vata, Pitta e Kapha. E aí as pessoas acham assim, ai, qual dosha eu sou, como eu tenho que comer? Tá. É assim, entendeu? E aí você chega lá, no Ayurveda não tem nada a ver, porque apesar desses doshas, você vai ter que observar, por exemplo, como que é o ambiente do dia. Hoje tá chuvoso. Então hoje, apesar de eu ter essa constituição, o tempo lá fora tá me influenciando em outra. Olha que interessante. E isso é o comportamental, observar o que você quer comer, por quê? Então, assim, eu senti que com o comportamental eu também cheguei num outro olhar pro Ayurveda, um olhar muito mais profundo. Porque talvez como sociedade, não só eu, como outras pessoas que fizeram um curso comigo do Ayurveda, chegam com uma mentalidade de dieta. Porque a gente cresceu na mentalidade de dieta, né? Principalmente, assim, anos 90, foi aonde teve aquele boom, né? Sim. Ana Maria Braga, o pessoal ia lá e fazia receitas saudáveis, ou tinha as revistinhas. Então, é bem interessante isso até, como que o comportamental abraçou essa parte integrativa que é o Ayurveda. E até hoje eu penso muito no Ayurveda para falar para os meus pacientes, muito sobre o respeito. Eu sempre falo assim, se tem uma segurança, né, de se respeitar no limite de que o cuidado do corpo, ele não pode ultrapassar sua mente, suas emoções, sua energia e seu espírito. Sim. Eu não Perfeito. entro tanto nessa parte do espírito, mas eu sempre
pontua. Se você tiver sua fé, é isso. Sim, sim, mas muito legal, muito bacana mesmo. Eu já tive a oportunidade de atender uma paciente minha que ela era da Índia. Ai, que E legal. ela uma vez comentou comigo que, assim, na cidade que ela morava lá, né, que a família dela até hoje morava, tinha um hospital Uhum. gigantesco só de Ayurveda. E lá, assim, ela me falou, né, que é totalmente integrado a medicina tradicional com a Ayurveda. Tipo assim, Uhum. as duas, elas funcionam juntas, elas não caminham separadas, né? Exatamente. Então, você vai fazer um tratamento para câncer, você vai passar por toda a parte, né, da medicina tradicional e junto também tem integrado no tratamento toda a parte da Ayurveda, né? É, Que é uma, enfim, uma medicina já que nasceu na Índia, né? nasceu na Índia, Nasceu na exatamente. Índia. É muito legal, porque lá os médicos, eles fazem, né, as duas faculdades de medicina, porque também Uhum. tem partes, por exemplo, eu fiz a formação em terapeuta e agora a pós, mas a gente tem umas limitações, porque a própria conduta não dá, mas os médicos que podem, né, fazer coisas Uhum. que seriam mais, entre aspas, invasivas, eles conseguem fazer estudo ainda mais profundo. Ah, que legal. Então, eu tenho algumas amigas que foram estudar lá, do curso, né? E Uhum. elas falam que é exatamente assim. Eles estudam, eles dão aula e vão trabalhando com as plantas, mas ao mesmo tempo faz raio-x, faz tudo que a gente Olha usa que aqui, né? legal. Maravilhoso. É porque tem fitoterapia, tem também, acho que tem yoga, meditação, né? Tudo, o estudo das plantas deles é assim, é muito extenso. E tem essa Uhum. parte, né? A meditação é muito um cuidado mental, que eles usam como É. uma linha do cuidado mental. Sim, na Índia a questão da meditação, ela tem uma outra pegada, assim, né? Tem. E eu acho que é isso, né? Juntar um pouco o passado com o futuro. Então eu gosto também muito do comportamental por isso, porque tem coisas que lá nos textos sagrados eles nunca vão compreender, Uhum. porque tem muita coisa que atualmente é inviável, sabe? Então isso é muito interessante, essa união mesmo. Legal, muito bom. Acho que até essa questão da meditação é um negócio que é interessante a gente trazer, porque assim, existem estudos que falam que você meditar, né, regularmente chega a desbloquear mais de 150 genes inflamatórios. Em até Uhum. 4 semanas, um cérebro que ele tá, assim, ele muda completamente, né? Áreas Aham. relacionadas à ansiedade, desconforto, depressão, elas tendem a diminuir drasticamente para áreas relacionadas a bem-estar, prazer, alegria, Sim. poderem se expandir. E eu acho que, assim, pelo menos da minha experiência, porque eu sou praticante de meditação, assim, eu amo meditação, Uhum. eu percebo o controle da impulsividade. A Nossa. meditação, ela faz justamente isso com a gente, assim, porque a maior parte Uhum. das vezes, acho que até por, né, isso daqui, celular, né, Sim. excesso de ferramenta digital, a gente tem Aham. o hábito de primeiro fazer para depois pensar, né? É. E a meditação, ela te coloca num outro patamar, assim, porque você parece que você observa tudo de fora, você analisa, e depois você escolhe agir. E isso acho que talvez faça muito sentido nessa questão da alimentação, porque você talvez fica mais autoperceptivo, você se Total. analisa mais. Então, será que eu realmente tô com fome? Será que eu realmente quero comer? Não é aquela coisa Sim. impulsiva que você nem tá pensando, você só vai e pega e come e fica ali, entendeu? É perfeito. O Mindful Eating, ele vem disso, né? Ele Porque vem ele vem disso. do mindfulness. E o mindfulness nada mais é que a meditação, mas É, no lado científico, né? exatamente, atenção plena, né? Exato. Uhum. Exatamente. Então, eu sempre pego muito isso para os meus pacientes. Às vezes é difícil chegar na meditação. A gente que pratica há bastante Exato. tempo sabe. Então, o que eu trabalho bastante é esse lugar, tipo, aos pouquinhos. Vamos prestar atenção no chocolate? Porque daí você vai Uhum. lá e come, prestando atenção nos sabores. Porque acaba sendo uma meditação ativa. Então, eu incentivo muito É, leitura. Assim, no primeiro encontro que eu ouço a história do paciente, depois eu falo, vamos montar uma rotina matinal e noturna? E às vezes tem coisas que eu não tem a ver comigo, mas eu falo, o que você gosta de fazer? sim. O que você pode fazer pra sair do celular 40 minutinhos antes? Uhum. Porque daí o seu sono vai ser melhor. Porque eu sempre falo, se você não fizer rotina noturna, nem tenta matinal. É. Você vai acordar rabugento, me odiando, Aham. né? O paciente vai acordar me xingando. Então eu falo, tenta a noturna primeiro. A hora que estabelecer a noturna, a gente vai pra matinal. Sim. A gente Porque vai estava com esse até falando cuidado. disso antes, né? Como o sono, ele é importante, né? Total. Eu acho que isso também é uma das coisas, assim, trabalhar o básico primeiro. Tá dormindo bem? Tá bebendo água? Uhum. Tá se exercitando de alguma forma, fazendo movimento? Porque senão, às vezes, as pessoas vêm com uma expectativa, do resultado com a alimentação irreal. É. Ela não vai te entregar tudo. Se você não tiver com uma saúde mental em dia, se você não tiver com sono, bebendo água. Infelizmente, não é mágica, né?
Não, com certeza. E assim, até achei legal você falar da meditação, porque é muito comum que às vezes eu falo para os pacientes, né? Poxa, vamos aprender a meditar, né? Praticar o mindfulness e tal. E as pessoas falam, eu não consigo. É, Não dá, eu não consigo, eu já tentei, a minha cabeça não para. E daí eu vejo que assim, a meditação fica estereotipada nessa coisa do não pensar em nada, né? Sendo que meditar não é necessariamente não pensar não. em nada. Eu acho que assim, que nem, por exemplo, um dia você começa às vezes numa academia ou num curso, e um ano depois você tá bem melhor, meditação é Totalmente. igual, você precisa um treino, entendeu? A É, primeira vez que exatamente. você meditar nunca vai ser igual à 10ª. Então, bora Sim. tentar, né? Eu sempre falo assim, ó, vamos diminuir as ondas cerebrais, vamos começar por aí. Não precisa Ótimo. nem ficar em silêncio, porque Aham. você tá lá, principalmente agora nessa onda dos vídeos, né, curtos e, enfim, com vários temas. Eu falo assim, sempre dou esse exemplo para os pacientes. Você tá lá vendo Reels ou TikTok. Aí vai cachorrinho fofo, receita que você quer fazer, um objeto que você quer pôr na casa, daquele do yourself. Aí você já salva tudo, aí você fica, nossa, amanhã eu tenho que responder tal pessoa no WhatsApp. Nossa, é bem isso mesmo. Então, assim, se você troca esses 40 minutos por uma leitura, que às vezes você não precisa ficar em silêncio, pega uma leitura gostosa, ela nem precisa ser de estudo, nada profundo, leve. Pega Uhum. algo bem leve. Se você gosta de romance, romance, gosta de ficção, pega ficção, algo que só te envolva. Suas ondas disso aqui vai pra isso aqui, então assim, a gente já Nossa, é bem ganhou um isso. benefício aí imenso. Até porque a gente sabe que informação demais consome atenção, né? Então, por exemplo, é Uhum. muito comum as pessoas falarem que, tô com dificuldade, por exemplo, pego pra assistir uma série, 5 minutos, o negócio não tá interessante, eu já tiro. É livro, eu preciso ler várias vezes a mesma página. Sim. Então, é perceber, né, esse padrão que às vezes o excesso de dispositivo eletrônico, ele tá prejudicando a gente. E acho que daí até Total. fazendo um link, voltando, porque a gente tava falando das mídias sociais, né, da Aham. indústria da beleza. Sim. Daí até queria te perguntar, Ana, você, apesar de todo o seu conhecimento e todo o caminho, a jornada que você tem seguido, você já se viu, assim, escrava da indústria da beleza? Todo dia. Eu falo isso para meus pacientes, vocês acham que eu tô aqui o Você acha tempo que eu tô todo? imune a isso? Eu tô nada. Não. O que a gente faz é realmente criar algumas barreiras. Então, hoje em dia, eu me vejo 3, 4 vezes mais consciente do que antes. Então, me Uhum. pego em pensamentos muito mais rápido, vou cortando, mas todo mundo tem ali sua dorzinha, o seu cantinho. Eu tenho Sim. cirurgia plástica no nariz. Eu sempre conto Ai, isso para os sério? pacientes. Eu E não eu sabia. tenho, eu gosto de falar, Uhum. porque não sou imune. Sim. Mas é muito esse lugar de escolher, de você poder escolher, poxa, isso tá muito desconfortável pra mim. E não só ir consumindo, porque o que eu costumo falar para os pacientes é igual isso das abas, né, que a gente vai abrindo. É a mesma coisa. Ah, então no começo eu quero ter o cabelo de tal jeito. Aí daqui a pouco eu quero fazer um preenchimento aqui. Não tem problema o Não tem preenchimento fim, né? ou mudar o cabelo, só que até quando? Até É o que quando? você quer mesmo? Então acho É. que esse é o lugar das mídias que às vezes a gente tem que passar um filtrozinho, ter um pouco de discernimento que eu sempre falo no Instagram de discernimento, que a gente tem que estimular. Senão a gente vai engolindo todo esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação que é prejudicial. Mas, por outro lado, a gente não vai estar fora da internet, né? É. É até uma coisa interessante, assim, por exemplo, que mulher que nunca, talvez homem também, que nunca comprou uma roupa e, tipo assim, nunca usou aquela roupa. Nossa. Você entende Sim. né, esse impulso consumista? Então, assim, é bem por aí. Eu acho que, assim, infelizmente, né, o mercado da publicidade, ele usa a nossa subjetividade como uma ferramenta de tentar caçar os nossos desejos, né, os nossos prazeres. Então, assim, é um Sim. mercado. As É, pessoas, elas não percebem isso muitas vezes, elas estão envolvidas dentro desse mercado, total. né? E eu acho que aí voltando para as mídias, né? Agora é mais assim, orgânico até. Não é orgânico, mas fica parecendo orgânico com as influências. É isso, porque elas são tão boas para vender. É, Porque o negócio fica muito orgânico, elas gostam mesmo daquilo. sim. E aí você se identifica, e aí você quer, e aí vai criando esse lugar, né? Muito. É inatingível mesmo. Sim, mas muito bom, assim, você ter falado, né, que você também se vê refém. Eu posso dizer o mesmo, Uhum. infelizmente, né? Eu acho que ser mulher é isso. Às vezes as pessoas, elas acham que é que nem você, como nutri, né? Talvez, a Ana é totalmente saudável. Não, imagina. Tem momentos que você também faz, talvez, alguma extravagância alimentar, alguma coisa assim. Como psicóloga, as pessoas talvez acreditam que é muito centrada, não tem problema, Sim. né? E Impossível, não né? é assim. Acho que, assim, talvez a gente tenha um repertório maior para poder lidar com a situação.
né? Ferramentas, né? Exatamente, algumas ferramentas, assim, mas falar que, né, não tem é totalmente impossível. E assim, daí a gente pegando esse lado da questão das mídias, a gente percebe que acaba desenvolvendo meio que uma cultura, a vergonha do corpo, né? Sim, eu gosto muito desse tema, que é o complexo da vergonha, que, né, eu até estava conversando com você um pouco antes. Eu gosto muito de aprofundar no complexo da vergonha justamente porque a gente entende como saúde, aí a gente coloca mais como saúde da mulher novamente, porque é a mulher que recebe mais, mas também atualmente vem crescendo, né, o número dos homens Dos homens. influenciados. A gente vê ali como saúde da mulher endometriose, ovários policísticos, né, alguma questão ginecológica, mas a mulher que está o tempo todo produzindo cortisol, ficando mal, porque ela tem vergonha. Então, se eu não tô com a unha feita, eu chego aqui mal. Já fico meio aqui insegura para falar. Ou se eu não tô, eu tô com uma pele com espinha, eu tenho vergonha. Se eu tô com um pouco mais de pelo na praia, eu tenho vergonha. Meus pacientes, assim, se eu pegar dos pacientes, tem vários. Eu vou na praia com biquíni. Mas o biquíni que deixa meu quadril de um jeito. Assim, aí para cada pessoa vai ser muito único. Mas o que a gente tem que lembrar é que às vezes a mulher passa por isso todos os dias, mais de uma vez por dia, tendo esses estímulos de vergonha. E aí isso produz o quê? O cortisol, que deixa estressado, que você absorve bem menos os nutrientes, que você na verdade depleta nutrientes, porque você entra naquele estado de luta ou fuga, como a gente ficava lá antigamente. Exatamente, no né? homem primitivo, No né? homem primitivo, o cérebro deu essa atualizada Exatamente. só que aí, imagina, o tempo antes ele ficava uma vez ou outra, e agora a gente tá assim o tempo todo. Sim. E aí o complexo da vergonha me preocupa muito por esse motivo. E aí a gente traz a questão da indústria, né? Que normalmente é criado pela indústria da dieta, da estética e da farmácia. Então, eu sempre falo muito para os pacientes, gente, suplementar é importante, mas vamos ficar atento, porque tem muita gente contra a indústria farmacêutica, aquela teoria da conspiração da indústria farmacêutica, e depois que é um monte de suplemento. Só que isso é a mesma indústria. Então vai gerando essa necessidade. Então você tem necessidade de um batom novo. Por exemplo, antes era gloss, nos anos 2000. Aí veio pro mate. Agora voltou gloss. Porque, óbvio, você tava um monte de mate lá, eles vão continuar vendendo mate pra quem já tem, o negócio dura... Se a gente tem 3 mates, dura a vida inteira. Exatamente. Teve que jogar fora o batom mate, porque não vai dar tempo de acabar. E aí você cria essa necessidade o tempo todo das pessoas. E eu acho que, assim, é relevante a gente pensar que esse problema, ele começa lá atrás. Então, assim, é quase como que um ato ativista, nós, mulheres, a gente tem um pensamento crítico em relação a isso. Porque, assim, a luta pela igualdade de gênero, né, que começou assim que começa a se encerrar, né, assim, pelo menos tão marcadamente o sistema patriarcal, né, a luta por igualdade de gênero, ela foi importante, mas nós mulheres, a gente também passou por um processo de luta de liberação dos nossos corpos e da nossa capacidade de também sentir prazer. Então, por exemplo, é muito interessante, eu estava lendo que, assim, no século passado, né, na verdade, assim, acho que até século XIX, finalzinho do século XIX, existiam, assim, o surto era tão grande, né, assim, dessa questão do machismo estrutural, que existiam médicos que diziam que existia uma ligação entre o nosso sistema nervoso central e o nosso útero, e mulheres que pensavam muito, que estudavam muito, poderiam gerar filhos com deficiência. Nossa. Né? As mulheres, antigamente, elas também não tinham educação sexual até o primeiro ato sexual depois do casamento, o que gerava uma sensação muito grande de culpa e vergonha, né? Então, assim, pensa, existe uma energia que paira já através dessa coisa da gente precisar de desmistificar os nossos corpos, entendeu? Porque a gente acaba sendo tratada, assim, pelo menos, né? Acho que não tanto na contemporaneidade, porque a gente tá avançando em larga escala nisso, né? Que bom, mas assim... Por muito tempo a gente foi visto como um ser inferior, né? Sim. E o nosso corpo, ele foi um tabu durante muitos anos. Então, antigamente, assim, existiam 2 tipos de mulheres. As mulheres que elas eram as submissas, que, enfim, estavam com a vida totalmente voltadas para casa e para os filhos, e as putas, né? Que, na verdade, às vezes nem eram garotas de programa, eram só mulheres à frente do seu tempo, que eram mais ativistas. Então, assim...
Olha que privilégio a gente poder estar hoje aqui, eu e você Falando. conversando, e a gente poder ser um meio termo. A gente poder ser livre, mas ao mesmo tempo, se a gente quiser, a gente também pode ter nossa casa, nosso marido, É, ser mãe de família, né? não exclui, né? Na verdade, só vai Exatamente. agregando. Então é uma coisa que vem acompanhando e é um trabalho, assim, é tão importante, né? Que a gente tenha um olhar crítico para isso, que a gente não fique refém disso, porque à medida que a gente foi se libertando dessa coisa, dessa prisão, né, em relação à desigualdade de gênero, ao machismo, a gente foi se aprisionando, né, nas questões do corpo, Sim, né? Então a gente foi saindo dos espartilhos de antigamente e foi entrando na dieta e na academia excessiva, exatamente. né? E Essa se preocupação. maltratando. Então é isso. É muito importante a gente lembrar que foram direitos adquiridos com muita luta. Eu Sim. estava assistindo uma série ontem que tá falando que na Primeira República as mulheres podiam votar. Uhum. Só que. Por quê? Porque eles nem imaginavam que a gente ia querer votar. Que eram seres tão Ah, inferiores que não. Então, assim, olha é que é interessante. uma coisa que realmente. É por isso que eu falo, a gente sempre tem que olhar para a história, né? Da pessoa ou do contexto social geral. A gente Uhum. agrega muito nos atendimentos e para as pessoas, para os nossos pacientes, se a gente olhar dessa forma, assim. Isso é muito, muito massa. E a possibilidade de realmente fazer diferente, de aprender mais, porque eu sei que eu ainda não sei quase nada. A minha Sim. sensação, quanto mais eu estudo, eu falo, nossa, não sei nada. Exatamente, tem essa mesma sensação. Vai estudando, estudando e fala, meu Deus, falta muito ainda, tem chão. Falta muito. E livro para ler, então. É, Nossa na Senhora. lista. Exatamente. E daí eu acho que assim, até pegando essa coisa da vergonha, você até estava comentando comigo, né, sobre essa coisa da vergonha do próprio corpo, até na área genital, na área mais íntima, Uhum. né? Ah, das Que histórias. exatamente que você Isso é falou que legal. tem, acho que uma autora que trabalha em cima disso, que, enfim, algum livro Sim. que falou desse assunto, esses dias a gente estava conversando, eu achei bem interessante também. É, então, esse termo complexo da vergonha começou com a Renée Taylor. Ela tem um livro que chama Your Body's Not an Apology, que traduzindo seria O Seu Corpo Não É uma Desculpa, porque o tempo todo a gente tá pedindo desculpa pelo nosso corpo, né? Aham. E aí ela aprofunda muito nesse tema. Então, uma das histórias que elas contam, né, que ela fala bastante às vezes em palestra, é que as mulheres, no passado, acho que em 1960, ouviram falar sobre a questão do cheiro da vagina, que aquele não era um cheiro normal. E aí, como Uhum. estava bem na época dos produtos de limpeza, bombando, né, produtos domésticos e tal, elas passaram Limpol, que é aquele detergente. E elas lavaram a região íntima com esse detergente e muitas acabaram queimando a região íntima, porque, né, muda completamente ali o pH. Uhum. Então, para a gente se alertar a essas questões mesmo, de sempre estar. Quando a gente começa a se preocupar, né, Excessivamente, excessivamente né? com o corpo, achar que ele está completamente errado, uma coisa natural, de ligar esse alerta. E aí também tem a questão da Vogue, né, que pela primeira vez falou sobre celulite. E aí, antigamente, celulite era só um termo médico para uma questão de gordura ali na parte da pele, mas Uhum. ninguém via aquilo como algo ruim. Sim. E aí, a partir daquilo, daquela não ia falar postagem, mas daquela publicação, Uhum. as mulheres começaram a se preocupar, achar o aspecto feio, né, alguma coisa assim. Uhum. E até hoje a gente carrega a questão da celulite muito forte, É. né, de não achar normal, ou às vezes de saber, mas mesmo assim se sentir desconfortável. E eu até falo bastante disso com os pacientes, porque a gente tem que ir muito aos poucos, senão a gente sai da culpa por ter pra culpa de eu preciso não ligar pra celulite. Aí dá Exatamente. sempre se É culpando o tempo bem isso. todo. Eu acho que eu sinto um pouco dessa culpa que você falou. Ah, eu Eu também. não posso ligar pra isso. Que bobeira, que fútil. Daí a pessoa tá sempre na culpa. Daí eu sempre coloco lá, baby steps, né? Tem uma apresentação que eu passo para meus pacientes, fala, baby steps. Não precisa ser agora que você vai comprar um monte de roupa maior, por exemplo, ou, né, até isso, aceitar a sua celulite. Vai aos poucos, vai acolhendo o sentimento, vai acolhendo a informação, vai observando seu corpo, se arrisca a olhar a celulite. É. Porque às vezes a gente não olha. A gente vai lá, vai na praia e já coloca um shortinho. Então se arrisca a olhar, mesmo que você não goste, vai se acostumando com o corpo. Porque faz parte de você, né? Faz parte da gente. Mas muito legal, muito bacana. E assim, acho que se a gente for avaliar também historicamente, né, Ana?
tem uma mudança muito grande dentro desse padrão de beleza, né? Nossa, essa parte. Porque antigamente, né, na Grécia Antiga, tal, as mulheres que elas tinham um corpo um pouco mais volumoso, né, Uhum. era sinal de saúde, que isso significava mulheres que teriam uma capacidade de fertilização e de, enfim, de Sim. poder gerar filhos melhor do que as outras que às vezes pudessem, por exemplo, ser um pouco mais magras, né? Da própria nutrição, né? Porque eram pessoas, às vezes, mais abastadas, que poderiam comer, ter mais acesso. Verdade, verdade, por causa dessa questão, né, do poder socioeconômico mesmo, né, da época. Sim, e eu gosto muito também, às vezes, de mostrar para os pacientes que tem aquelas estátuas. A mais famosa é a Vênus de Willendorf, Sei. que todo mundo viu nos livros de história. É. Então, ela tem um seio super farto, uma Uhum. barriga maior, Uhum. porque a gente tem a tendência a acumular mesmo. Toda mulher, né, quando vai desenvolvendo depois dos 20 anos, começa a sentir que o quadril aumentou um pouco, Ah, porque a gente tem a produção de hormônio, então a gente precisa de mais gordura que os homens, por exemplo, em sim. algumas questões. E aí a gente vê essa necessidade, e a gente vê essa, né, nesse contexto mais histórico, mas eu acho que é muito interessante quando a gente vem para a atualidade, a questão da transformação desses corpos muito rápida. É, né? Então a gente pega do Heroin Chic lá, que até foi bem debatido porque voltou, né, recentemente. Uhum. Porque você pega, olha o nome, tem a ver com pessoas que usavam droga e ficavam numa situação que era de extrema magreza, até, né, não tinha só a ver com o corpo, tinha a ver com, era uma moda que tinha bastante lápis preto. Sei. Então, assim, Passava uma sensação de quase de desnutrição de mesmo, né? desnutrição, exatamente. E aí a gente vê depois dessa época, vem a época dos corpos mais violão, e ainda é um corpo mais natural, porque atualmente aí você vê a volta desse corpo que é visto como saudável, mas Uhum. não pode só ser magro, tem que ser musculoso, mas tem que ter volumes nas regiões certas, que é peito e bunda. Uhum. E aí sempre quando eu passo um vídeo lá para os meus pacientes que é dessa transição assim dos corpos durante as décadas, eles trazem um questionamento que agora é a questão da harmonização facial, porque lá vai até 2010, então eles falam 2020 já é harmonização facial, que já é um outro ponto. Sim. Mas Uhum. mesmo que tenha chego nessa parte, né, a gente vê que ainda assim tem a transformação do corpo magro de novo. Então passou por um movimento body positive muito grande Uhum. nos últimos anos, e agora volta o Heroin Chic, que é super magro, tanto que a gente vê a transformação das Kardashians. Foi Sim. algo que bombou, né? Uhum. Que elas eram mulheres com volumes no quadril, com seios fartos, mas agora elas estão magrinhas. E aí dá essa sensação de que você molda o corpo, Sim. que é fácil, porque, nossa, ela tava assim, agora ela já tá desse outro jeito. É Sim. possível. Então eu como, faço exercício, Uhum. só que daí tem as cirurgias, tem o acesso, né, financeiro. Eu sempre falo, às vezes para uma pessoa que pode ter uma diversidade alimentar com prazer muito grande, é Uhum. fácil. Sim. Agora, se você vai no dia a dia, você não tem tanto acesso a toda hora ficar comendo fora, se você tem que fazer sua própria comida, tudo isso vai dificultar. É porque a gente pensar, por exemplo, uma Kardashian, né? Você poder ter, né, um personal para você, um outro profissional que vai só trabalhar a parte de estética, cirurgião plástico, às vezes uma pessoa para poder cozinhar para você um alimento assim delicioso e super saudável, né? Então, é isso, acho que o acesso, né? É possível para você, tipo, chegar nessa realidade, sabe? Sem Exatamente. sofrer tanto, porque é um caminho tortuoso, às vezes até para elas, né? Quem dirá Exatamente. para nós, meros mortais, que não tem os milhões na conta, Sim, né? exatamente. Então é muito interessante a gente trazer esse pensamento, porque às vezes a internet faz parecer que é rápido e fácil. Sim. Então, mas na verdade tem todos esses pontinhos, assim, É. que. Você acha que hoje, assim, você até falou desse movimento do corpo mais positivo que você acha que rolou nos últimos anos e que agora talvez está dando uma declinada de novo. Você acha que rola também uma questão de representatividade de algumas pessoas na internet? Porque, assim, eu fico feliz às vezes de ver, por exemplo, sei lá, uma atriz global que é bombada no Instagram postando foto na praia, assim, sem editar. Então, visivelmente as estrias aparentes, a celulite aparente. Então, esse movimento da representatividade acaba sendo bacana, né? Então, assim, por exemplo, pessoas que eu já atendi que tinham uma relação difícil com o corpo, e foi um movimento que eu fiz também, né? Uhum. De repassar todas as páginas que você segue na sua rede social. Então, por exemplo, essa pessoa, ela tá muito fora da minha realidade, entendeu? E esse tipo de conteúdo, ele
não agrega em nada. Talvez só faça eu questionar a minha existência e achar que eu não sou boa o suficiente. Então, Sim. né, não vou seguir essa, vou seguir essa daqui, que ela já é mais uma pegada mais, né, vida real. Aham. E você acha que essa coisa da representatividade faz sentido pra você? Você que tá mais adentrada nessa área, Muito, assim. muito, 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 muito. Eu acho essencial. No encontro que eu falo com meus pacientes sobre corpo, né? Último slide é uma ferramenta. Cheque seu Instagram. E não só do corpo. Por exemplo, Uhum. rotina. Meus pacientes costumam chegar muito com isso. Nossa, mas ela acorda e vai, e malha e faz. Ou até no meu. Eu parei um pouco de postar porque as pessoas acham que é a mesma. Quer seguir exatamente o que eu faço, sabe? Sei. Então, assim, tem que criar essa idealização. Daí eu falo, às vezes você ama o conteúdo dela, é muito legal, mas nesse momento tá te servindo uma comparação, não, que na verdade é uma comparação que não tá te servindo. Então, Não tá silencia somando, um né? pouquinho pra ver, pra você dar uma distanciada, porque esse negócio de acompanhar, a gente fica, parece que a gente conhece a Conhece a pessoa, pessoa. que a gente é o melhor amigo da pessoa Sim. e bom, então eu acho assim que realmente essa parte de revisar quem você tá seguindo ou de até seguir essas pessoas, mas seguir outras que tenham maior compatibilidade seria muito interessante. Legal, muito bom. E daí, assim, aproveito para te fazer uma pergunta. Você acha que existe essa coisa que é dita como romantização da obesidade? Polêmica. Polêmica. Eu não acredito na romantização da obesidade. Uhum. Eu quero falar dois pontos, né? Acho que começando, por que não existe? Porque essas pessoas com corpos gordos, elas já sofrem muito. Então, quando tem pessoas do movimento que romantizam, entre aspas, a obesidade, mas que estão ali, né, lutando junto, na verdade, a gente só quer que tenha maior cuidado, maior amparo. Eu já atendi muitas pessoas obesas, com obesidade, né? E essas pessoas, às vezes, elas, na infância, ouvem do médico que elas vão morrer. Ou depois mais velhas, toda vez que vai ao médico ou qualquer profissional da saúde, a primeira coisa que a pessoa chega, ao invés de ouvir, é falar assim: você tá tentando emagrecer? Você tá fazendo exercício? Você tá fazendo dieta? Você já passou no nutricionista? E assim, às vezes, a diferença de você perguntar isso, ok, mas perguntar no final, depois de ouvir o que a pessoa tem pra Você te tá falar, bem? Como que estão as coisas, né? Sim, exatamente. o acolhimento, né? Isso é super importante. Então, eu não vejo a romantização da obesidade, não tem espaço pra isso, porque elas são muito mais oprimidas do que realmente, assim, a gente tá passando um pano. E também o que eu vejo, normalmente as pessoas quando pensam isso, é, elas não acompanham de perto alguém que Uhum. tem um corpo gordo. Sim. Porque se você acompanha, você vai ver que a pessoa tá tentando comer, que ela tá tentando fazer exercício, ou que talvez tenha alguma questão mental que tá prejudicando isso antes de dar esse start no movimento, sabe? Uhum. E é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas falam, ai, eu tô me preocupando com ela. Você tá se preocupando com um comentário na internet? Se preocupando com essa pessoa? Qual que é a sua Exatamente. proximidade, sabe? Exatamente. E, bom, então, assim, eu não vejo esse lugar da romantização, né, da obesidade. Por outro lado, a gente tem que pensar, assim, na questão nutricional, na questão alimentar. Não é... É Uhum. que eu acho que às vezes as pessoas acham assim, ai, ela vai ficar assim e a gente não quer cuidar. Na verdade, a gente só quer tratar com amor e carinho para que a pessoa consiga ouvir, consiga se sentir confortável para passar pelo processo de transformação, de comer bem, às vezes, de se alimentar. E existem pessoas que, na verdade elas fazem tudo isso. Mas daí tem a questão genética, tem a questão ambiental. Então a gente Uhum. também vem aprofundando um pouco nisso, né? Nesses estudos dos corpos, porque às vezes a mídia, né? Todo esse movimento faz parecer que existe um padrão, né? Que é um certo tipo de corpo. E não é assim. Sim. Na verdade, existem outros corpos que estão Uhum. saudáveis. Isso é muito interessante, né? Que, por exemplo, a gente vê o MCL que calcula ali, né? Se você tá com obesidade, sobrepeso, e a gente vê que tem muitas pessoas no sobrepeso com exames perfeitos, Sim. exames bioquímicos. Uhum. Então, porque as pessoas já chegam para pessoa com obesidade ou com sobrepeso e você não tá com diabetes, você não tá Uhum. com hipertensão, então já é um Uhum. julgamento, sabe? Sim. E isso afasta normalmente as pessoas de se cuidarem.
Sim. Então, até ia falar pra você realmente pra gente poder discutir um pouquinho essa questão das limitações, né, do IMC, porque assim, eu tava lendo um pouquinho a respeito do assunto e queria, né, que você pudesse complementar, que assim, por exemplo, uma pessoa que às vezes tem muita massa magra, né, Aham. que é considerado extremamente saudável, a massa magra pro nosso corpo, ela pode dar com o IMC alterado. Assim como uma pessoa que Uhum. tem uma perna muito curta também pode ter, né, um IMC alterado e não necessariamente ela está, né, fora. Eu não sei, assim, se talvez é da sua linha de atendimento, às vezes, apesar de não passar dieta, mas eu vejo que hoje, assim, a nutrição se desenvolveu de ter o exame de biopedância, né? Onde você Uhum. consegue, de fato, perceber o que é gordura corporal, Sim. né? E o que você acha desse exame, assim? Então, o IMC realmente ele é limitado, então é Uhum. muito importante e é até interessante, né? Porque começaram a duvidar do IMC quando a galera maromba mais forte e começou a duvidar. Aí É, sim, aí começou. Aham. quando eram pessoas gordas, aí tava passando pano. Mas isso é Uhum. interessante, porque trouxe uma abertura para falar, né, do IMC. E o IMC também é uma medida só, assim como a bioimpedância. Ela pode ajudar, porque daí você vai conseguir ter mais noção ali do que é massa magra, do que é massa gorda. Então, Uhum. isso é legal, né? Mas a gente também tem que lembrar que a bioimpedância ela tem várias limitações. Ah, sério? As pessoas não sabem, mas a bioimpedância, por exemplo, você tem que ter. É que depende também da balança, né, que você vai fazer a bioimpedância. Mas, primeiro, as mais caras, bem caras, são as melhores. Então, às Tá, vezes, a gente vai em consultório, assim, e é alguma mais simples, elas não são tão fidedignas. tá. Isso é um primeiro ponto. Uhum. O segundo, você tem que fazer uma preparação, então às vezes você não pode beber água 2 horas antes. Tem várias coisinhas que a gente não leva em consideração do método, porque o método também dentro dele tem várias opções, né? Tem aquela que você faz Uhum. deitada com o eletrodo, tem que você sobe, põe a mão assim. Então também tem as limitações. Por isso que é importante fazer, né? Logo, lógico, essas medidas. Então, às vezes até fazer uma prega, fazer a pesagem, fazer IMC, mas também olhar exame, olhar o que a pessoa relata. Então, essa parte, Uhum. assim, eu acho que é bem interessante para poder complementar. Tem até uma história interessante da Thaís Carla, que é bem famosa, né, no movimento dos corpos mais livres, e ela fala que quando ela ficou grávida, ela não tinha nenhuma questão dos exames. Uhum. E todo mundo achou que ela ia ter diabetes pré-gestacional, que podia ter ali, né, questões relacionadas à hipertensão, e ela não teve nada. E a médica, mesmo assim, quis passá-la para um outro tipo de atendimento por conta do corpo. Uhum. E ela tem esse corpo desde a infância, né, um corpo maior. Uhum. Então, é muito interessante da gente tentar entender isso, não como uma linha, sabe, mas que tem vários campos, tem vários fatores para realmente querer dizer que vai ser algo prejudicial mesmo para a saúde. É. Até é interessante você ter falado, né, da Thaís Carla. Eu lembrei de uma situação que chamou muita atenção da mídia em relação a essa questão do corpo, que foi quando, infelizmente, né, a gente acabou perdendo a Marília Mendonça, Uhum. né? Porque no que ela veio a falecer, mais de uma frente de, enfim, de mídia pública, né? Chegou a citar, poxa, que pena, né? Ela morreu na melhor época dela, do shape, que ela lutou tanto pra Nossa, ter e tal. não A sabia gente disso. fala, gente, pensa numa pessoa que nem a Marília Mendonça. Tipo assim, o nível de talento que aquela mulher tinha, um negócio assim, Com um fora da. filho pequeno, né? Exatamente, não, com um filho pequeno, mas assim, a voz daquela mulher, entendeu? Uhum. Acho que ela deveria ser lembrada por isso. O movimento que ela trazia, né, das mulheres, tudo. Muitas outras coisas Exatamente, para falar ali. exatamente, verdade. Ainda pensando, né, nessa coisa de ter crescido dentro de uma linha ali artística musical que era dominada por homens, as Total. letras que falavam da mulher mais Mulher. livre, né, Aham. da mulher que também, enfim, também pode trair, também tudo. Então, assim, é muito triste às vezes, né, a pessoa ser lembrada por isso, mas Muito. eu ainda sou da linha de pensamento do não julgamento, talvez, de quem fez, porque às vezes é uma coisa que tá tão enraizada na gente, Total. que a pessoa que falou não teve a intenção de, tipo, sabe, diminuí-la ou ferir, nem percebe, sabe? O corpo magro é tão valorizado É. que é assim, até um troféu, né? Tipo, nossa, ela não aproveitou essa fase. Conseguiu, até aquela coisa que a gente fala, né? Que isso as mídias sociais têm trazido, eu senti que deu uma diminuída.
E é uma coisa que, no momento onde isso foi levantado, todo mundo precisou se policiar. Eu acho que eu não fujo disso. Uhum. Aquela coisa de você ver a pessoa na rua e às vezes falar, nossa, como você tá linda, você Nossa. emagreceu, Uhum. né? Isso é algo E muito hoje a legal. gente fala, gente, que polêmico isso, né? Porque Virou assim, várias chavinhas. virou várias chavinhas, porque assim, por que a gente tem que fazer esse tipo de comentário, entendeu? É. Então, se engordou, nossa, tá fracassando na vida, E né? foi muito, assim, um turning point, né? Porque as pessoas falam, meu, eu tava magra porque eu tava passando mal, porque eu tava passando por um momento difícil, e aí você fala, nossa. E às vezes a Exatamente. pessoa que engordou tava super feliz, e, enfim, né? Tava saudável. Uhum. Realmente foi, eu acho que um movimento, assim, muito legal da internet. Por isso que até tava pensando na hora que a gente tava conversando já um tempinho atrás. Que todo lugar onde planta uma sementinha, também não Uhum. tem como arrancar completamente a raiz, sabe? Então Exatamente. isso é muito legal. Porque apesar de vir, às vezes, um movimento agora, né, da cintura baixa, que daí acaba vindo uma barriga mais chapada, vai vir também a galera que se empoderou, que vai usar a cintura baixa e não tá nem aí, entendeu? E que vai Uhum. provar que esse corpo também pode estar ali, que ele também pode existir. Uhum. Então, isso é muito interessante, acho, do momento atual, assim, que a gente vive, dessa possibilidade. Sim, e eu acho que assim, falar sobre beleza também é interessante, né? Porque eu acho que a beleza ela tem um caráter muito subjetivo, né? Total. Porque às vezes o que é belo pra você não é belo pra mim, e, inclusive até a questão da atração física. Então, é engraçado isso, né? Porque hoje eu tô num relacionamento, mas enfim, quando eu era solteira, eu lembro de eu conversar sobre isso com as minhas amigas, assim. Às vezes a pessoa que me Uhum. atraía não atrai elas nem um pouco e Uhum. vice-versa, né? Então, eu tenho às vezes amiga solteira que vem e mostra a foto de um cara e fala, nossa, tipo, nada a ver, sabe? É uma pessoa que não me interessaria, porque isso é Aham. uma questão que as pessoas não sabem, mas é biológico, é genético, né? Eu li já sobre isso. Exatamente, é um negócio muito interessante, porque assim, normalmente a gente vai se sentir atraída por pessoas que têm o DNA oposto ao nosso. Querer pra sobreviver, né? Por Uma coisa causa assim. dessa coisa da complexidade genética. Olha, Então, por gente. que que tem essa coisa de falar que, ai, não pode casar, assim, com o primo, com o irmão? Uhum. Às vezes tem gente que casa com o irmão, não, né? Mas assim, com o primo, né? Sim, Porque a genética é muito parecida. E porque por isso pode que dar. pode acontecer, por exemplo, de acabar tendo gravidez que não vingam, ou às vezes nascer crianças com algum tipo de deficiência. Muitas Sim. vezes dá tudo certo e tal, mas é comum que o sistema imunológico ele venha fraco. E quando tem a Uhum. complexidade genética, A né? diversidade Essa ali. diversidade, então, normalmente pessoas que relatam ter uma atração física muito doida com outra pessoa, Uhum. é por causa da complexidade genética. Gente, por isso que eu falo, a gente ainda não estudou nem metade do que precisa que Exatamente. Então, existe aí. assim, por que que numa multidão você se sente atraído por uma pessoa específica? Total. É uma complexidade genética. E daí, Uhum. assim, claro que tem essa linha, né, que ela é mais, assim, biológica, né, genética, mas eu também vejo totalmente, né, como uma boa junguiana por toda uma questão simbólica também, porque eu acho que, assim, a gente costuma se sentir atraído por pessoas que elas têm de mais aquilo que a gente tem de menos, É, pra gente poder aprender. junto crescer. Uhum. Entendeu? É muito, muito bacana a gente pensar por esse lado. Então, Sim, assim, a beleza, ela é subjetiva, né? total. Não é assim, isso é bonito, isso não é. Às vezes, para outra pessoa, aquilo que você acha que é bonito para todo mundo, na verdade, não é para várias pessoas, né? Sim, e é muito legal poder experienciar isso, né? Uhum, De tipo, o que eu tô sentindo, o que eu gosto, o que faz sentido pra mim. é. E é o lugar da autonomia que a gente fala, da consciência, que vem desse cuidado integral, né? Porque senão você vai Sim. mesmo, tipo, pra onde a galera tá indo? Eu tô indo. É. E eu acho que, assim, a angústia, ela mora aí, né? Tem muita gente que relata essa coisa das crises existenciais e tal. Uhum. A gente vê uma falta de si mesmo, né, na crise É, existencial. Então, é o que a gente fala, por exemplo, eu acredito que muitas vezes o sentido da vida ele está ligado à nossa profissão. Acho que não totalmente, não todas as vezes, mas muitas sim. vezes está. E é aquela coisa, não importa o que aconteça, eu vou continuar sendo psicóloga, eu vou continuar atendendo. Isso me traz uma firmeza, assim, no É meu uma parte, existir, de você entende? mesmo. Uhum. Exatamente. E às vezes as pessoas, elas nem sabem quem elas são, né? Total. Vão sendo influenciadas pela mídia e come isso, e usa isso, e faz isso, mas tá sempre, né? Conquista uma coisa, passa pro próximo. E assim Sim, que daí já fica sucessivamente. insatisfeito, né? E eu trago muito isso no meu atendimento, porque eu falo para os pacientes aqui, eu quero promover saúde para vocês viverem o que for para viver. Isso aqui não Sim. acaba, porque muita gente parece que a alimentação acaba ali na estética, conseguiu o que eu queria,
Essa é a meta? Exato. Não, a meta é você seguir seus sonhos, você ser saudável por maior parte de tempo, pra você poder brincar com seu filho, pra você poder viver seus sonhos, pra você estudar, pra você trabalhar. Enfim, então acho que é muito importante mesmo a gente dar a saúde e vir com essa base para as pessoas poderem experienciar a vida da melhor forma possível. Com certeza, é muito legal. Até estava contando esses dias, né? A gente estava conversando numa outra situação. Eu falei para você, eu acho que o dia que eu aprendi a fazer atividade física foi quando eu criei um vínculo com a saúde. Uhum, Eu acho muda que tudo. o vínculo com a estética, ele é frágil demais. Total. Porque se a gente pega e fala, ah, tá, quero shape e tal. A gente traz umas metas ridículas, né? Sim. Então, por exemplo, agora estamos em setembro. Então até o final do ano eu vou pra praia e tal. Provavelmente você não vai conseguir cumprir. E daí, no não cumprir, você desanima. É. Mas assim, eu falei, não, mas um dia eu vou envelhecer, um dia eu vou entrar numa terceira idade, eu preciso ter um corpo ativo, eu preciso me exercitar. Quanto antes eu começar, melhor pra mim, né? E Uhum, é um processo também, porque assim, eu não sentia prazer antes me exercitando, e hoje eu posso dizer que eu sinto, assim, total. a coisa da endorfina, é muito engraçado. Esses dias uma amiga tava até falando, putz, eu não sei o que que é esse negócio de endorfina, porque eu vou treinar, Senti isso aí ainda. não, eu termino aquele parto, tipo, terminei, sabe? E eu, por muito tempo, senti isso também, mas eu insisti. Até o momento que um dia, não sei marcar na linha do tempo exatamente quanto, mas virou uma chave, Fez essa assim. conexão. Eu terminar de fazer exercício, uma sensação maravilhosa, tipo assim, putz, Uau. obrigada, Deus. Ainda bem que eu vim, né? Ainda Tipo, bem que eu vim, exatamente. sim. E eu acho que vem desse lugar muito complexo de novo, né? Que não é uma. Pra você pode ter dado certo insistindo, às vezes pra ela podia ser legal ela tentar outra coisa, ou tentar a mesma coisa com uma pessoa que ela gosta junto. Tem Sim. muitas possibilidades também, né? Mas esse lugar do exercício acho que você até pode falar melhor que eu. Mas qualquer coisa que a gente vai fazer de novo é um saquinho. Você tem que estar lá, 100% presente, entendeu? E isso vai Uhum. demandar energia do corpo. O corpo não, ele quer o quê? Reservar tudo isso. Então, a hora que você vai tentando e vai ficando mais fácil, por exemplo, às vezes o difícil é acordar, pegar o carro e ir na academia. A hora que isso já vira uma coisa normal, vai ficando um pouco menos pesado. É. A hora que você vai criando um pouquinho de músculo, vai ficando um pouco mais fácil fazer aquele exercício que você se propôs, vai ficando um pouco. Aí vai ficando cada vez mais gostoso Uhum. estar ali. Porque o começo é difícil mesmo. Sim. E desenvolver técnicas de enfrentamento, né? Tem um autor, que eu não lembro o nome dele, mas ele tem uma teoria que chama, acho que tem até um livro que chama Tríade do Tempo, que ele fala que é importante a gente fazer uma análise do nosso tempo. Então, por exemplo, dentro do período manhã, tarde e noite, normalmente tem um período do dia que a nossa produtividade ela é maior. É que tem prata, ouro, uma coisa assim, né? Dos dias. Não sei exatamente, mas assim, eu sei que você tem ali aquela coisa da produtividade maior em determinadas horas do dia, e que é importante você deixar as atividades mais difíceis para o momento de maior produtividade. Porque aquilo que você gosta de fazer, você faz sem tanto esforço, Sim. né? Então, eu acho que assim, metas reais, é muito comum assim, pacientes meus falarem, ah, tá, vou começar a me exercitar, eu vou 6 vezes na semana. Aí Daí eu também. já falo, gente, não, por favor, promete pra mim que vocês não vão fazer isso, porque assim, Essa pessoa vai se decepcionar. você vai se decepcionar, e daí provavelmente você vai parar. Então, assim, é que nem uma pessoa que precisa, sei lá, quer parar de fumar. Tem que ser aos poucos, entendeu? Então, pra você também criar um hábito, então assim, vamos traçar uma meta, ó, semana que vem você vai voltar aqui, você vai contar pra mim que você se exercitou 2 dias só. Não, é maravilhoso. Entendeu? Uhum. Daí, depois de um grande não, mas assim, um médio prazo, você vê que a pessoa já tá adaptada àqueles 2 dias. Fluindo, Vamos né? subir mais um dia? Entendeu? Então a pessoa vai mudando aos poucos a relação que ela tem com o exercício. Total. E ela cria uma memória, né? Talvez nesses 2, 3 dias. Ai, nossa, produzi melhor, menos estressada e tal. Aí, nossa, vale a pena colocar esse quarto dia. Não tô indo no quarto dia no sofrimento ali, né? Sim, com certeza. É maravilhoso isso. Nossa, eu sempre falo. E os pacientes têm a tendência mesmo de chegar com as metas. Uma paciente, eu tava conversando com ela de dormir um pouco mais cedo. Aí ela falou, então daí eu acordo mais cedo e vou pra academia. Eu falei, calma, vamos com calma. Vamos primeiro aprender a dormir mais cedo. Vamos dormir primeiro, sabe? Você precisa das 8 horas de sono. Depois vamos ver se a gente encontra. Porque às vezes, nesse tempo que ela dorme mais um pouquinho, ela consegue ir na academia no próximo horário. Que é um horário que às vezes ela fala, ai, não dá de jeito nenhum. E você vai conversando com a pessoa e vai cedendo, entendeu? Então, assim, tem que realmente ir de um passinho de cada vez. Nada de metas inalcançáveis. E acho que até uma coisa que eu queria te perguntar, Ana, a respeito da questão da restrição, que muitas vezes pode gerar compulsão.
né? Uhum. Que tem muito a ver com, acho que, a nutrição comportamental. O que que você acha disso? Essa frase ficou bem famosa, Ficou, né? né? É legal. Eu gosto bastante. Eu sempre lembro os pacientes que não é compulsão, que a gente já falou aqui, então o pessoal já vai entender um pouco, que é o exagero. Tá. Mas é um fato. Porque é aquela mesma história do chocolatinho lá. Você tá falando aqui que não vai, que não quer, que não vai comer. Aí chega o final de semana, você se permite. É o que mais acontece, né? As Uhum. jacadas, ou o dia Sim. do lixo. Então, tanto que quando a nutricionista passa dieta, ela tem que reforçar, é refeição do lixo. Ou uma refeição que você vai ter livre. Porque senão as pessoas têm essa tendência, porque fica naquela idealização, nossa, isso é muito especial, eu preciso, ou eu sempre chamo esse fenômeno de última ceia. Interessante. Então eu vou me despedir, É. né? E aí, ó. E às vezes essa última ceia que vai durar 15 dias, você vai comer de novo porque você gosta, em algum momento, se não for daquilo, vai ser outra coisa, porque daí, às vezes, não vou comer chocolate. Daí come um monte de doce de leite, ou algum outro docinho porque quer, sabe? Porque gosta. Então, Uhum. é muito importante esse lugar de tem que ver se vale a pena. Porque você vai acabar, às vezes, vamos até pensar num sentido bem de dieta, caloricamente falando. Às vezes, esse consumo exacerbado, você poderia ter dividido ao longo da semana e comer um pedacinho cada dia. Ou a cada Uhum. 3 dias, a cada 2 dias, se você sentir vontade, né? Eu não costumo falar pro paciente, ai, come todo dia. Porque eu quero que ele perceba se ele quer também. Tá. Mas, se você for pensar nesse sentido de calórico e tal, às vezes, não sei se vale tanto a pena. Então, acaba Uhum. acontecendo muito esse fenômeno da despedida mesmo. Tá. E além do fenômeno da despedida, tem a questão da confiança, que eu volto a falar, que é muito importante, porque daí você tá sempre fazendo essa despedida, então você tá sempre falando, poxa, eu não me controlo perto de chocolate. Você cria uma mentalidade, né? Você fala, meu, eu não me controlo, porque toda vez eu exagero, eu me proponho a não comer, eu como. Nossa, é bem, você reforça essa crença, né? E você se Faz acha sentido. completamente incapaz. Aí eu faço a permissão condicional de comer, que eu falo. Nossa, Ana, em uma semana não tem mais vontade de comer tanto chocolate. Só porque você se permitiu, porque você comeu. Tem pessoas que, se passaram por um período de restrição muito longo, demora. Às vezes um mês. Mas depois de um mês é bizarro, assim. Elas vêm pra mim. Eu recebo muita mensagem do primeiro atendimento. Às vezes eu marco de 15 em 15, ao invés de marcar semanal. E a pessoa fala pra mim: não tenho mais vontade de comer doce. Só porque permitiu. Uhum. Muito legal. E daí, acho que até pensando nessa questão da restrição, fica muito sujeita ao que a gente vai falar do efeito sanfona, né? É, Teve uma vez que você falou isso pra mim, eu nunca esqueci, que assim, o efeito sanfona, ele acaba ficando, ele acaba sendo muito prejudicial para a saúde cardiovascular, né? ele é muito prejudicial. Porque o que que acontece no efeito sanfona? Você tá, né, num peso aqui e você fica variando, você sobe e desce. Só que toda vez que você vai descer, você perde muita água e perde músculo. Vai perder gordura também, mas perde músculo. Principalmente se a gente vai no foco de dietas extremamente restritivas, né? Em dietas mais brandas, às vezes não vai acontecer porque você não vai ter uma perda de peso tão grande. Mas em algum momento, igual a gente falou do chocolate, você se cede, você vai comer alguma coisa que você gosta, você vai fazer uma viagem e volta. Então, o Uhum. consumo. Só que daí o que costuma acontecer? Como você ficou esse período sem comer, você come um volume maior. Então, você não volta para aquela estaca zero. Você volta para um pouco mais. Uhum. E aí, quando você ganha esse peso, você ganha gordura. Porque é o mais fácil de ganhar mesmo. E aí, você volta e faz uma dieta restritiva de novo. Nesse momento, você perde ainda mais músculo e água. E a hora que você volta, você ganha mais gordura. Então, pensa na composição corporal, a pessoa perdeu bastante músculo e ganhou gordura. Aí é o que prejudica a saúde cardiovascular. Uhum. Então, tem estudos já feitos com as pessoas que fazem dieta há muitos anos, e com gêmeos, que eu acho mais legal. Muito legal. Porque estudo com gêmeos, daí você consegue comparar muito, muito mais próximo, né? E aí, pessoas que não fizeram dieta, elas permanecem com o mesmo peso, e as pessoas que fizeram, tipo, são estudos muito bem longos, assim, de 10, 15 anos, e que eles ganham muito mais peso. E com a saúde bem mais prejudicada. Isso é um fator interessante também da gente olhar em estudo, porque tem muito estudo de dieta extremamente restritiva, assim, que falam que é super legal, que pega 2, 3 anos. E aí o difícil é você pensar que você não vai ficar dos 30 aos 40. A gente espera hoje em dia até viver até os 100 anos. É. Então, como vai ser sua relação com a comida daqui 100 anos? Daqui, não 100 anos, né? Mas, tipo, 50 anos. Uhum. Eu espero que esteja boa. Uhum. E quando você não puder malhar
né, tipo, exaustivamente, como vai ser? Faz sentido. Porque o que acontece também, por exemplo, tem pessoa que malha muito, e aí eles têm que comer muito, né? Principalmente quem já tem um biotipo um pouco mais magro, tem que comer muito. Uhum. Aí para. Aí não sabe lidar com comer porções menores. Porque quem faz muita academia mesmo e tem um perfil, né, de metabolismo muito rápido, tem que comer mais do que aguenta. A gente pensa só na pessoa que tem que restringir, mas tem gente que tem que comer o tempo todo. E passa mal até pra comer, não é gostoso. Uhum. Imagina pra lidar com a refeição depois de 5 anos agindo assim, comendo demais. Também é Uhum. difícil. Sim. Então, são coisas assim, quando eu gosto de falar que meu. Eu até mudei um negócio lá no meu Instagram, porque eu trabalho também para longevidade. Eu gosto muito de pensar a longo prazo, não só Sim. agora, sabe? Uhum. Sim. Mas muito legal, acho que você fala essa coisa da longevidade e dessas alterações que às vezes, com o passar do tempo, podem vir a ser prejudiciais, assim, que as pessoas acabam ficando ancoradas na estética, né? Pensar na saúde é outra história. Você acha que isso também se enquadra um pouquinho, tudo isso que você acabou de falar, na questão da medicação, por exemplo, para emagrecer? Porque, por exemplo, o que eu percebo é, assim, pelo menos um olhar, né, assim, mais. E pode ser ingênuo, porque não é minha área de atuação, mas algumas medicações elas acabam diminuindo o apetite. Elas não fazem o que a gente vai falar que é a reeducação alimentar, realmente, né? Sim. A mudança da sua relação com a comida. Então, a pessoa ela perde o apetite, mas não necessariamente aprende a comer direito. E daí, depois que para a medicação, o apetite volta e os hábitos alimentares eles permanecem sendo os mesmos. Sim. Eu atendo bastante gente que faz tratamento com medicamento, que vem, né, de indicação da endócrino, que eu acho muito legal. Essa endócrino, eu sou apaixonada por ela, Uhum. porque ela faz um trabalho sempre com nutricionista. Ah, legal. Eu sei que não são todas as pessoas que têm esse perfil, mas isso é muito interessante. Porque surgiu um medicamento, vai ter gente interessada. Ah, Porque é uma coisa que chega no resultado mais rápido. um curta caminho, né? Exatamente. Uhum. Mas realmente eu sempre converso com todos os pacientes, antes de fazer e quem já vem, né, tomando. Tem que prestar atenção. Eu sempre falo, ó, a gente vai fazer todo esse percurso, mas você não tá ouvindo ainda o seu corpo. Você Uhum. tá ouvindo, mas porque o remédio deixa muito marcante a ausência de fome. Uhum. Então come muito pouquinho, e aí eu falo, talvez o que você se você consegue criar um hábito alimentar saudável, mas às vezes esse hábito alimentar saudável não vai manter o resultado também Uhum. que você conseguiu com o medicamento, porque tem várias formas, né, mas normalmente eles tomam ao longo de um ano. Então é bastante tempo. E aí o acompanhamento nutricional é essencial e psicológico também, no meu Uhum. ver. Sim. Porque muitas vezes tem a ver com o emocional. Porque quando eles estão tomando medicamento, aí fica muito marcante a fome física. Mas a fome emocional, a vontade de comer, eles conseguem comer, você acredita? É, né? Uhum. E tem um aumento também da irritabilidade, não tem? Tem, Em alguns porque medicamentos? fica muito enjoado também, né? Ah, tá. Então imagina, você tá vivendo a sua vida com enjoo ali, não é tão agradável. Uhum. Mas acho que a gente também não pode. No começo eu era muito contra. Ah, tá. Até eu começar a atender. E eu falei, eles Uhum. precisam de nutrição. Quem decide esse caminho, a pessoa tem autonomia pra decidir o que ela quer. Então, Livre-arbítrio, né? então a gente tem que estar como nutricionista lá alertando. Só que eu não sou a nutricionista que vai passar o pano, eu vou falar todos esses pontos, sabe? Sim. Sempre falo certinho o que vai acontecer, que talvez seja possível voltar. é, Mas se fizer um acompanhamento ali certinho, tem pessoas com sucesso. Uhum. Mas existem outras pessoas que não, porque daí não aprende a lidar. Então, assim, se acabar decidindo sentir que é melhor, né, a melhor escolha, Uhum. tenha um acompanhamento junto. Tá. E saiba, né, dos percursos também, que não é. O remédio pode parecer mágica, né, no sentido da perda de peso, do resultado, mas que vão ter esses outros lugares que não são legais. Os Então, efeitos colaterais, né? igual você Uhum. falou, da irritabilidade, do enjoo, ou de depois, poxa, voltei com vontade de comer. Talvez volte, Uhum. né? Então, Sim. isso é bem interessante. Legal, bacana. E sabe uma coisa, aproveitar que a gente está falando sobre essa parte mais técnica, né? Vamos desconstruir o carboidrato. Gostaria que você Ai, fizesse isso pra gente, vamos! porque eu acho muito legal, porque o carboidrato ele é uma fonte de energia, né? As dietas restritivas são marcadas pela ausência dele, né? Sim, infelizmente. Infelizmente. E é muito legal porque a gente tá falando aqui, né, com você que é psicóloga, porque o carboidrato, ele é super importante pra energia cerebral.
Uhum. Então, é o tipo de energia que o nosso corpo mais gosta. Porque para digerir proteína e gordura é bem lento e eles vão ter que depois se transformar. E o carboidrato, não, ele já vai ali. Naquela energia, o corpo já recebe. E eu acho que outra coisa que foi interessante, além do IMC, é que a galera de academia também desmistificou muito o uso do carboidrato, né? Porque quem treina bastante, assim, vê a importância Bem no importante. treino. Uhum. Então é muito interessante como, ao mesmo tempo a gente vai, às vezes é contraditório, mas ao mesmo tempo a gente se ampara ali também, porque os estudos vão avançando na área. Uhum. E o carboidrato, ele é essencial para a vida. Uhum. Ele faz parte dos grupos alimentares, e eu não trabalho muito com macronutrientes só, Tá. que é carboidrato, lipídio, né, e gordura. Eu sempre explico para os pacientes os grupos alimentares. Porque é o palpável. Quando você vai comprar, você compra uma fruta, você compra um vegetal, você compra uma raiz ou um tubérculo, né? Que são as batatas, batata doce, mandioquinha. Então eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Por quê? Aí a gente lembra que a gente não come macronutriente. Quando eu escolho, por exemplo, uma batata, ela vai ter fibra, ela vai ter minerais, ela vai ter vitamina. Então a gente também tem que lembrar disso, porque a hora que a gente tá comendo e a gente elimina um bando de carboidrato, por exemplo, você elimina um arroz integral. Uhum. Você tá perdendo fibra, você tá perdendo um monte de minerais. E acho que as pessoas esquecem que eu sempre falo para os pacientes assim: os macronutrientes são básicos para viver. Mas os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, eles fazem a gente viver com excelência. Né? Porque o raciocínio fica bom, porque às vezes você tá lá comendo certinho proteína, carboidrato e gordura. Mas se você tá com uma baixa em ferro, em zinco, a gente sente no corpo, né? Então eu falo assim: lembrem disso. Lembrem que a alimentação é mais complexa que carboidrato, proteína e lipídio. Mas com certeza o carboidrato, assim, é extremamente importante. Mas legal isso, né? Que o atendimento, ele acaba também trazendo esse conhecimento, né? Porque, por exemplo, você tá falando coisas aí que até, né, internamente estou aqui, putz, Gabriela, você precisa aprender mais sobre isso, então. Eu gostei disso que você falou, né? Viver com excelência. Então, existe algumas coisas que a gente não conhece, assim, quem é leigo, né? Sim. E entender que existe uma complexidade nutricional, às vezes, atrás de um alimento, que é legal ter uma diversidade alimentar, né? Total, as pessoas falam que eu acho que o meu atendimento é bem marcado pelo autoconhecimento. Mas tem uma parte de conhecimento que, como eu não passo com uma proposta de dieta, que também é muito rica. Então, justamente, eu sempre ensino, e os meus pacientes, assim, eles falam que vira a chavinha, porque eu ensino a ele o porquê comer. Eu falo assim, não é só porque vai te dar energia. Pensa nisso, lembra da fibra. E eu acho que isso vai internalizando e a pessoa falando, nossa, tá, não tem a ver com o meu corpo agora, assim, no sentido estético só. Tem que só com os resultados. Eles vão pensando nossa, realmente é um joguinho ali de se preencher, de estar completo. E eu acho que isso vai incentivando num sentido construtivo e não punitivo, sabe? Muito bom. Você sabe que você falou um negócio agora, que assim, teve uma vez que foi através de um vídeo. Eu vi na internet uma vez uma nutricionista falando uma coisa que virou uma chave pra mim, achei super interessante. Que ela falou, ó, não tem problema se de vez em quando você fizer uma extravagância alimentar, tipo, comer um alimento que tem uma capacidade nutricional baixa. Mas se preocupe em nutrir o seu organismo. É um negócio tão básico que ela falou, mas assim, hoje eu me preocupo mais. Então, por exemplo, na hora de montar um prato, eu fico pensando em nutrientes, além da batatinha frita e das coisas que às vezes a gente quer comer, Total. né? Faz muita diferença. Eu sempre. Às vezes os pacientes, e aí, o que que eu tenho que cortar? Daí eu falo, vamos colocar 2 frutas por dia? Exatamente, essa coisa, por exemplo, Já hoje eu muda. consumo 3 frutas por dia. Eu falo, tem que consumir, né? Arrasou. Exatamente. E eu falo assim, vamos colocar? Aí a pessoa fala, nossa, verdade, não tô comendo 2 frutas por dia. Ai, achei que era o cachorro quente, enfim, tô lembrando até dos atendimentos recentemente que a pessoa tava sentindo mal de ter comido. Falei, pronto, já melhorou. Porque daí também muda, né, algumas coisas. Pra você comer fruta, você tem que ir ao mercado. E isso é um outro movimento que é difícil. Às Não vezes é na tão vida corrida, simples. né? Tem que lavar a fruta, ou talvez lavar na hora, enfim, da forma que for a organização ali da sua casa. Mas daí a gente vai entrando em tudo isso, que também tem a ver com a alimentação, né? Sim, com certeza, mas muito bom. Acho que até essa coisa dos alimentos que eles acabam nutrindo o nosso organismo, talvez fosse interessante a gente falar um pouquinho sobre o trato gastrointestinal, né? Porque eu Amo. acho que é quase que é o nosso vínculo aqui, né? É a ligação do corpo com o cérebro, né? A gente fala que o intestino ele é o segundo cérebro, né? Do corpo. Então, a gente produz no intestino boa parte da nossa serotonina, né? Ficou muito Tá. famosa essa informação, assim, disseminada essa informação.
Então, dependendo do alimento que a gente come, daí eu queria até saber sua opinião, né? Porque apesar de você ser bem desconstruída e não julgadora, Uhum. alimentos ultraprocessados, Hum. eu brinco, eu falo, é câncer. Legal. Eu vi um negócio, eu não sei, você vai ter que me confirmar se isso Uhum. é verdade. Mas eu vi uma reportagem uma vez que falava que, talvez, não sei se é uma estimativa que a própria ONU determinou tal, que, por exemplo, alimentos ultraprocessados como, por exemplo, salsicha, linguiça, é nível 2 para câncer, assim como o cigarro. Então, É real isso? os embutidos, Tá. que entra linguiça, entra a salsicha, que a salsicha ela vai além do embutido, ela é, né, uma mistureba. Mas Uhum. até peito de peru, presunto, eles têm nitritos e nitratos. Tá. São conservantes que já tem comprovação que em certa quantidade eles realmente induzem ao câncer. Tá. Isso já está comprovado, a OMS fala, então é já algo assim consolidado. Só que por que que permitem? Né? Então por que que tem? Porque tem essa questão do consumo, da quantidade, só que a gente não se limita, né? Eu sei, você sabe, você se limita, mas tem muitas É pessoas que não sabem verdade. e consomem todos os dias. Uhum. Então, realmente, e esse ponto é verdadeiro. Daí tem que Uhum. tomar cuidado. Mas a questão, né, que você falou dos ultraprocessados, o que que é interessante? A gente entender. Quando eu trabalho com meus pacientes, eu também trabalho com grupos alimentares, é quando a gente começa. E depois eu vou entender os grupos, entender o que que tem de comida. Tá, agora a gente tem que passar para um outro lado, que é como a nossa sociedade funciona. A gente não come só coisas in natura. É. A gente consome in natura, minimamente processado, produtos extraídos dos alimentos in natura, os processados e ultraprocessados, que também é um conhecimento que falta. As pessoas não sabem muito sobre isso. Tem o Guia Alimentar da População Brasileira, que é um dos guias, assim, mais maravilhosos do planeta. As pessoas realmente admiram o Brasil por essa construção Sério? desse Que legal. documento. Quem quiser, né, quem se interessar por parte de educação nutricional e alimentar, procura na internet, é gratuito. Assim, tem até exemplos de refeições, eles pensam na regionalidade, Ai, é que muito legal. interessante. E aí depois eles falam dessa parte do processamento dos alimentos. Uhum. Porque aí, quando a gente entende, né, como quais são os alimentos e como eles se dividem no processamento, a gente consegue escolher o consumo, porque realmente os ultraprocessados, eu sempre costumo brincar com os pacientes, in natura e minimamente sempre, processado às vezes, porque a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade que o tempo é muito importante. Então, os processados, eles ajudam bastante a gente. Sim. O que é o processado? Um extrato de tomate, por exemplo. Tá. Ele tem o só tomate e um pouquinho de sal, né? Tá. Acho que sal e açúcar, alguns depende da marca. Então, poxa, ok. Dá pra eu consumir ali às vezes, porque até eu fazer um molho de tomate, não tenho tempo pra isso. Pode ser uma coisa que se encaixa. Então, às vezes, vou consumir. Agora, um ultraprocessado pode ser um molho de tomate também, dependendo da Da marca. marca, Por isso que né? eu falo, ler tabela de ingredientes é muito importante. Então, eu Uhum. sempre recomendo também o aplicativo Desrotulando. Que você Hum. passa no rótulo e ele vai mostrar Ah, que lá. legal. É um aplicativo maravilhoso, ele é muito legal mesmo. E aí você vai ver ali qual é o grau de processamento para entender um pouco, porque aí realmente se você for consumir todo dia ou semanalmente esse molho que é mais ultraprocessado, porque ele vai ter várias coisas. E aí uma bolacha recheada, um salgadinho, daí aquilo vai, ao invés de ser algo pontual, vai Uhum. virando, né, rotina. Então, a questão dos alimentos ultraprocessados é realmente a periodicidade. Porque eles vão ter. O que que acontece no intestino, né? Nessa parte, então, voltando para a parte do trato gastrointestinal. Os alimentos ultraprocessados, eles são alimentos com pouca água, porque eles têm que durar, né? Pega uma maçã cheia de água, cheia de fibra. Eles Uhum. não. E eu sempre brinco com meus pacientes, vocês acham que vocês estão comendo tudo diversificado. Quando você come ultraprocessado, você não come nada diversificado. Uhum. Porque sempre tem 4 ingredientes. Farinha é o primeiro, ou de trigo, se for doce, e se for Uhum. salgado, normalmente é de milho, né? Uhum. Aí o segundo é gordura, algum tipo de gordura, sal e açúcar. Uhum. Se for salgado, vai ter sal primeiro e um pouquinho menos de açúcar, mas tem. E se for É o doce, vai. contrário. É, Uhum. exatamente. Então você acha que tá comendo super diversificado, porque são coisas diferentes, né? Paladar, porque tem aromatizante e tudo. Uhum. E você tá comendo tudo do mesmo. Por isso que eu falo, às vezes tem pessoas que têm intolerância ao glúten, mas tem pessoas que é porque consomem farinha dos mais diversificados modos todos os dias. Então, às vezes, o problema não é só a farinha, sabe? Uhum. É o alto consumo. E aí isso faz muito mal pro intestino, porque você está recebendo uma carga ali o tempo todo.
E o intestino é onde a gente absorve. Os nutrientes, né? Os micronutrientes, Sim. que são as vitaminas e os minerais, pra gente funcionar com excelência, como eu falei. E tem a parte de produção hormonal. Então, tá tudo ligado. Não adianta a gente querer segregar, vai estar tudo junto. Sim. Mas é legal isso, né? Porque é um olhar um pouco mais realista, talvez, a gente tentar, porque vive num mundo globalizado, a alimentação foi se Uhum. desenvolvendo ao longo dos anos. Inclusive, assim, a gente sabe que o boom da obesidade começou ali nos anos 90, né? Mas por esse aumento que cada vez mais vem acontecendo da questão da industrialização, né? Então, começam a se Total. criar novos alimentos com muito açúcar refinado, muita farinha e tal, e isso vai acabar, né, favorecendo, não sei, talvez um ganho de peso excessivo. Total, né? Foi uma mudança tanto do tempo, né? As pessoas precisavam estar na indústria, quanto também, né, depois da guerra que tinha já essa produção de alimentos que conservavam por mais tempo. E a gente tem que entender também, por isso que tem esse processo muito social e presente na alimentação, que é a indústria, ela tem os limites que a sociedade coloca também. Mas é lógico que se a gente não colocar limites, elas vão produzir do jeito que for mais barato, porque se a gente pega esses 4 alimentos, Verdade. são super baratos. São alimentos extremamente baratos, porque a gente pega a gordura, normalmente eles usam a gordura vegetal dos óleos refinados. Uhum. Então é muito complexo, né? Não é um simples pontinho ali. Mas é Uhum. interessante a gente entender mesmo esse lado, assim, da necessidade como sociedade, né, que foi crescendo. Mas, ao mesmo tempo, ser realista de aceitar. Porque, às vezes, as pessoas falam, mas você nutre Ayurveda, porque a Ayurveda é tudo do mais natural Natural. possível, até o leite é de uma vaca específica. Ana, os shots matinais, eles vêm da origem da Ayurveda, não? Uhum, a É, a maioria. maioria, eu Uhum. A questão imaginei. de raspar a língua, água com limão de manhã, e os shots vêm muito do Ayurveda. É, porque são capacidades, acho que antioxidantes do corpo, assim, não? É, Gera, né? sim, e eles têm. Porque daí o shot você pode fazer com várias estratégias, né? Uhum. Então, cada planta tem também essa parte fitoterápica específica. Legal. Então, vem bastante da ideia do Ayurveda. Óbvio que hoje em dia já, né, popularizou, já Uhum. tem outras vertentes da própria fitoterapia mesmo, né? Sim, Que faz as tinturas. O Ayurveda, por exemplo, não usa muito tintura. tá. Eles não gostam de base alcoólica. Uhum. E hoje em dia usa bastante nos shots. Tá. E deixa eu te fazer uma pergunta também, daí um pouco mais pessoal. Você é vegetariana, né? Eu sou. E Eu desde estou. quando? É, você estou. Eu estou. Gostei. E me conta, como que isso foi construído na sua vida desde sempre, não é? Por que dessa escolha? Assim, eu nunca gostei de carne vermelha. Então, eu sofria muito, na verdade. Eu tenho uma memória com carne vermelha, volta naquela questão, memória Hum, alimentar péssima. Tipo, meu pai me obrigava, eu só comia carne, tipo, tostada, queimada. queimada. Assim, eu não conseguia. O gosto, o cheiro, nunca me fez bem. Tanto que meu pai, hoje em dia, ele fala: Nossa, eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Porque ele me Uhum. obrigava a comer, aí eu colocava um copão de coca. Olha só. E a cada pedaço era um gole. Ele falou, meu Deus, tipo, eu nem tinha ideia. Achava que, assim, pra você comer a carne, valia tudo, né? Olha só. Então, já comecei com essa repulsa, mas tem muito esse contexto da família, né? Normalmente você não Uhum. faz sua própria comida, então tinha algumas limitações. Quando eu fui morar sozinha pra fazer faculdade em São Paulo de Direito, Aham. aí eu comecei a fazer minha própria comida. Então eu falei assim, gente, eu já não gostava. E aí tinha várias coisas, por exemplo, eu não gostava de McDonald's na infância porque tinha um pouco, me lembrava desse negócio de ser obrigada a comer o lanche, né, com a Ah, carne. tá. Então, eu comi o McDonald's, por exemplo, por 4 anos da minha vida só. Então, eu não tinha muita afetividade com um lanche de fast food. Hoje em dia eu gosto porque tem os vegetarianos, daí eu É. aprendi a comer. Uhum. Mas eu não gostava. Aí, frango, a minha mãe não comia, então eu também comecei a comer frango com 15 anos. Aí, a única carne que eu realmente gostava e que era presente na minha rotina era de peixe. De peixe. Que aí foi a mais difícil pra eu parar. Então, já faz 6 anos que eu não como. Esse ano eu voltei a comer peixe pontualmente. Eventualmente, só de vez em quando, E né? eu gosto de falar porque o que que aconteceu? Ah. Eu comecei a perceber pensamentos que eu falava para meus pacientes que não eram saudáveis. Que é do comer transtornado. Por exemplo, eu tinha vontade, às vezes, eu pensava assim, e se eu comer escondido? Olha só. Aí quando passou, tipo, uma, eu nem liguei. Tipo, não vou comer, não parece. 2. Na terça, eu falei, gente, olha eu querendo comer escondido, por quê? Aí eu comecei a me investigar, tipo, porque eu tô com muita vontade, é algo que eu gosto muito, né, o do paladar. Mas tem a minha questão,
As pessoas julgam muito quando você para e se você come, tipo, você tá num lugar ali de julgamento constante, sempre recebo comentários. E se eu voltar, será que todo mundo vai querer que eu coma toda hora carne? Eu não quero, tipo, não gosto mesmo. Então foram vários pensamentos que eu fui ali, né, como que é a palavra? Maturando mesmo, né, pra perceber, assim, o que fazia sentido pra mim. Eu falei, nossa, não é saudável o que tá acontecendo. Eu tenho o máximo respeito, assim, às vezes é até um pouco difícil eu comer sem sentir culpa, por exemplo, peixe, Tá. porque a parte ética, né, não tem Isso a que ver eu ia só com o falar. paladar. Sim. O movimento vegetariano, tem muitas pessoas que não comem por Por uma questão ativista, né? total, que amam carne. Então, eu falei assim, eu tenho que encontrar esse meio em comum e respeitar o meu processo. E isso pode servir de exemplo, porque também eu recebia muitas pessoas, como eu atendo muitas pessoas da espiritualidade, que sentiam culpa. E eu falei, olha tudo que eu tô falando para essas pessoas, e eu não. Eu falei, eu vou até pegar um lugar de experiência nisso, de entender o que acontece. Sim. E foi assim, eu tô comendo pontualmente, tipo, esse ano acho que eu comi umas 4 vezes. E assim, poxa, olha o impacto, a diferença de você consumir carne De todos uma os maneira dias, consciente, né? consciente. É bem E foi isso. que falei, se eu tiver. Uma coisa que eu pensei também, que eu gosto de incentivar meus pacientes é, poxa, tá tendo desejo? Coloca coisas que são parecidas também no dia. Então, o que eu mais gosto, né, que eu ando comendo é o peixe e normalmente ele empanadinho. Então, se eu trouxer alguma coisa empanada, uma punk, peixinho, ou agora tem uns empanadinhos com palmito, Sei. fazer receitas também, Que sabe? remetem, né? Exatamente. Então é uma forma de dinamizar. Eu falo isso também pra quem é vegetariano e tem muita culpa em consumir leite e queijo. Sei. Mas muito legal mesmo, porque uma vez eu lembro que eu vi, não sei se foi um vídeo ou eu li alguma reportagem que falava a respeito dessa relação de quase que dependência emocional que a gente tem com a carne vermelha, né? Então, isso foi muito, muito importante pra mim, porque assim, eu particularmente gosto muito de carne vermelha, eu consumo, mas eu diminui muito o meu consumo. Porque nessa reportagem que eu vi, falava muito isso, que assim, as pessoas, elas chegam ao ponto de consumir carne vermelha, tipo, 2, 3 vezes por dia, muitas vezes, né? Uhum. E qual a necessidade, entende? Nenhuma. E então, assim, pode consumir, é que nem você falou, mas um consumo talvez um pouco mais consciente, até por uma questão Sim. ambiental, então eu acho que assim. Por exemplo, eu adoro, assim, comida vegetariana. Às vezes eu fico, tipo, uma semana sem comer carne. É, Mas daí, de vez em quando, numa semana eu como um pouco mais, mas assim, não é mais aquela coisa que precisa ser todo precisa. dia, entende? Exatamente. Eu falo para os pacientes, o impacto que você tem não consumindo, às vezes diariamente, ou consumindo em menor número de refeição, isso é maravilhoso. E aí eu fui estudar o flexitarianismo, É, como que é? que é um movimento muito legal, porque ele é individual. Uhum. Como funciona para você? Pra você. Pra Gabi, talvez funcione comer na refeição do almoço. E você não precisa, porque daí parece quando você pega a bandeirinha, se você sai um pouquinho daquilo, você é rechaçado, sabe? Pela galera do movimento, assim. Sei. Ai, você não tá se esforçando o suficiente. E daí, quando você vai no flexitarianismo, você se respeita. E é um lugar de tanta autonomia que quando você tá consciente, você vê que você reduz muito. Reduz muito, né? Perto do seu limite, né? Porque o muito vai depender, vai variar. E assim, e eu sempre falo, eu indico até para os pacientes que amam carne. Porque eu falo, é uma forma. Atualmente a gente tem. Porque vem muita gente consciente, assim, da questão ambiental, pra mim. Então, é uma forma de você ajudar. Isso é um fato. Faz parte, sabe? Então é um jeito. Poxa, você não precisa comer carne em todas as refeições. Ou, às vezes, tira do café da manhã. Porque tem gente que consome, às vezes, um embutido. Vai até ser mais saudável, né? Então, tem vários movimentos que a gente pode fazer, acho que atualmente, que é sair dessas caixinhas, né? E se respeitar. Com certeza, muito legal. É engraçado que, assim, eu já tive a oportunidade de vivenciar processo de pacientes que foram se tornar vegetarianos e tal, e parece que é como um chamado, sabe? É engraçado isso, porque, assim, eu achei interessante você comentar que você nunca gostou nem do cheiro, É. né, da carne vermelha. E eu já ouvi de várias pessoas isso, de que, assim, teve um dia que simplesmente aquele cheiro começou a embrulhar o estômago. Repulsa, né? Do Também. nada, assim, não só isso, como às vezes leite também. A Total. pessoa começou a ter, tipo, uma aversão àquele alimento que às vezes ela sempre consumiu. Eu falo, nossa, é quase como um chamado, É uma né? viradinha de Uma chave que viradinha de acontece ali. chave, que daí, do nada, a pessoa resolve mudar, né? É uma mudança, assim. E tem muito a ver com esse lugar da consciência e dos estudos, né? Do autoconhecimento, da coletividade. Eu sinto que é um Exato. movimento É um coletivo. movimento coletivo.
E é muito bonito, assim, de ver. Eu digo não só, né, nessa parte de ser vegetariano ou vegano 100%, mas de você ter esse olhar para o planeta, para os animais, e da forma que é possível e respeitoso para você, sabe? É porque acaba tendo uma conotação de conexão com a natureza, né? Total. Não tem como, Não né? tem como. Quando você começa a estar ali perto da natureza, ver como o meio ambiente funciona, você começa a repensar no que você consome. Sim. Nem só de carne, às vezes pode ser cosmético, pode ser, enfim, de diversas coisas. Verdade, né? Teve recentemente aí, sei lá, talvez de 1 ano e meio, 2 anos para trás, começou um movimento na internet muito forte a respeito de produtos que eram testados em animais, né? E É, daí, nossa, assim, muitas empresas pararam de produzir shampoo, condicionador, que eram testados em total. animais, porque as pessoas pararam de comprar. Eu não É. sei se elas sustentaram isso por muito tempo, né? Tem, mas tem muito. Agora tem muita marca. Muita marca vegana, né? E, Antes não tinha. é cruelty free também, né, que eles falam. Então, assim, nossa, foi um movimento que, se não, óbvio, ainda existem, né, marcas, mas que criou um mercado muito grande nisso e possibilidades que antes não tinha, né, Uhum, gigantesco. sim. Mas muito legal. Acho que a mente e o corpo, né? Eu acho que através de como a gente digere as nossas emoções e os alimentos que a gente escolhe digerir, Uhum, influenciam muito na nossa saúde e na nossa longevidade, né? Então, eu total. costumo falar que, assim, emoções mal elaboradas e alimentos ruins inflamam o nosso organismo. E que a atividade física e a meditação vêm como um contraponto tentando desinflamar, né? É, muito. E o Ayurveda, eu sempre também converso com os pacientes, né? Porque eu sempre falo muito sobre digestão, consome ali. E aí tem um encontro que a gente fala sobre discernimento, né? Porque Uhum, depois que eles aprenderam tudo, eu falei, vocês vão ouvir muita coisa. E uhum, não só de fora, mas da própria cabeça. Que sim, às vezes vem com vozes de fora, mas é você, né? aham, Ai, seu corpo, você tá comendo muito doce. Não tem ninguém falando. É é, você falando. E eu falo sobre o discernimento, e o Ayurveda fala muito sobre isso, né? O fogo digestivo para eles é um dos fogos, né? Um dos Agnis. Mas tem vários Agnis, e tem o Agni da mente. uhum, Então, que é isso? Você ter discernimento, você digerir o que você vai absorver ali. Que se você, tudo que vier de informação você absorver, é. você vai adoecer também. Com certeza. É aquela coisa a gente não é o que a gente pensa, a gente é o que a gente faz, né? Então, às vezes, nem tudo que a gente Uhum. pensa, a gente escolheu pensar. Às vezes, esses pensamentos, eles vêm por um impulso primitivo. Mas o nosso cérebro, ele se desenvolveu a partir da racionalização ao longo dos anos, justamente com essa capacidade de avaliar. Não, mas isso faz sentido? Por que eu tô Sim. pensando isso? Né? Não, não é assim que as coisas funcionam, né? É, não é bem assim Não é como eu tô bem assim. achando. Então, a gente conseguia ali, né, fazer uma. Mas sabe uma coisa que eu ia te perguntar? Estou aproveitando para tirar dúvidas técnicas. Aham. É verdade que as nossas papilas degustativas, elas são formadas na infância? Então, assim, um padrão, acho que até voltando para essa coisa da memória afetiva em relação à comida, né? Uhum. Falando um pouquinho de genética, por causa dessa coisa da Uhum. gente respeitar o nosso biotipo, a alimentação com a qual a gente foi se constituindo ali desde muito novo, né? Sim. Eu já ouvi falar que as papilas degustativas são formadas na infância, e que é muito errado você dar açúcar para criança. A gente sabe que o açúcar refinado ele faz muito mal para a parte Uhum. cognitiva, enquanto o ser humano ele está em formação, Muito né? estímulo. Exatamente. Mas que hoje, por exemplo, Ana, se você se tornasse mãe, como que você Ah, agiria com um filho seu nesse nossa. sentido? Eu tenho ouvido bastante coisa sobre maternidade, e é engraçado, Uhum. porque, óbvio, né? É um lugar muito idealizado. Uhum. Mas com certeza a alimentação seria algo que eu teria uma preocupação. Então, realmente, a indicação é que até os 2 anos a criança não receba açúcar. Eu não daria. Tá. Justamente por conta desses estímulos, porque é um paladar que acostuma, né? Então pode ser que ela não ache as frutas tão doces. Pode ver que no começo a criança ela prova tudo, é uma experiência nova. Exato. E uma coisa interessante é que às vezes a gente tem que oferecer para a criança mais de 100 vezes de diferentes formas para ver se ela gosta ou não. Hum. Então, eu tava até conversando com uma pessoa que ela falou: ai, meu neto não gosta de mamão. Quantas vezes vocês já deram? 5. A criança acabou de entrar em contato. Dá amassadinho, dá com Uhum. uma outra coisa, com uma banana também, dá picadinho, dá pra ele pegar na mão, né? Que agora tem aquele BLW, Super legal, que né? é pra criança Autonomia, testar. né? Também. Exatamente. Uhum. Então, eu acho que se eu me tornasse mãe, acho que uma das coisas que eu ia tomar muito cuidado seria a alimentação, sim, os ultraprocessados, porque também, né, muito aromatizante, muita coisa que pode dar até alergia na criança, porque ela tá construindo o sistema imunológico ali também naquele período. Sim. E aí eu tomaria, assim, muito cuidado. Mas essa questão do paladar, né, da criança,
realmente ele vai construir à medida do que você oferece. Uhum. Então, do que ela vai acostumar. Das papilas, eu ainda não vi nada falando sobre isso. Tá. Então, eu não vou confirmar nem negar. Tá. Mas o que eu vejo é realmente isso da oferta. Então, do costume. E não só da oferta, mas os hábitos com a família. Não adianta. Tem crianças que comem muito bem até os 2 anos lá, que a mãe fica... Uhum. Essa é a comidinha da criança. Passou a comer comida com a família, o negócio desanda. Uhum. Por quê? Um paladar doce é um paladar mais fácil de você entender. A criança vai gostar muito mais. Ela não tem o discernimento que a gente tem de entender o que, aquilo ali tem aromatizante, aquilo vai me influenciar. Uhum. Então ela vai se adaptar a consumir aquilo. Então, se for algo presente, ela vai gostar muito mais daquilo do que uma fruta. Aí, às vezes, a banana, a manga para de ser tão doce, porque Exato. gostoso é aquilo lá. É que nem a gente, quando a gente come um alimento muito doce e depois come um outro que é doce, mas não tanto. Não, eu acho que é o contrário. Quando a gente come um alimento que é doce, mas depois a gente come um muito doce, o negócio dá até uma estranheza, assim, né? No Uma nosso vez paladar. eu fiz um Mindful Eating, e o João, né, meu namorado, ele nunca tinha feito. Eu sempre pedia pra ele fazer, porque ele gosta muito de doce. Aí ele fez lá com o pessoal, aí ele comeu o chocolate e falou, nossa, é muito doce. Porque as pessoas não comem prestando atenção, às vezes, no dulçor ali, que é muito potente, né? Uhum. Então, isso é interessante. É até uma coisa que é legal quando fala de adoçante. Por que que a gente não, né, indica... Eu não indico pra uma pessoa que não tem nenhuma questão ali de diabetes ficar consumindo adoçante, só por Uhum. conta calórica. Porque até eu tenho um livro lá que é A Química dos Alimentos. O dulçor de um stevia, de um xilitol, de qualquer outro adoçante, né, que não sejam os naturais, que sejam os artificiais, é tipo 80 vezes o açúcar, 70 vezes. Sério? Aham. Então a Caramba. gente se adapta a um paladar extremamente adocicado. Extremamente. Mas eu sinto isso com adoçante também. Eu não gosto de consumir porque, Tem aquele gosto residual, né? nossa, é muito forte, é muito doce, né? Exatamente. Então a pessoa que tá sempre achando que, tá arrasando porque tá comprando zero açúcar. Se é zero açúcar e é doce, tem adoçante. Você tá se acostumando com um paladar bem doce. Tá. Mas muito legal, assim, eu perguntei pra você até essa questão em relação às crianças, porque assim, a gente pensando sobre simbolicamente a maneira como a gente, enquanto ser humano, concebe os alimentos, né? Porque, por exemplo, existem muitas pessoas que acabam desenvolvendo uma obesidade, e daí acho que entra naquele parte que acho legal a gente falar sobre a comida como uma fonte de fuga e de prazer, né? Uhum. Eu acho que a comida ela não difere tanto de outros prazeres sensoriais, como, por exemplo, álcool, drogas, o excesso de compra, sexo, né? Sim. Então, assim, muitas vezes existe um conflito interno que você tem dificuldade de olhar para ele, e daí você busca um recurso de fuga. E a comida é muito utilizada. E assim, é muito comum a gente ver, né, o excesso de peso em pessoas, assim, até a obesidade mesmo, em pessoas que tiveram, enfim, eventos traumáticos ao longo da vida, né? Sim. E que a gente fala na psicologia que simbolicamente essa camada de gordura, né, que vai se formando, ela é quase como se fosse uma zona de proteção para aquela pessoa, Protetiva. Uhum. né? E um outro fator também muito relevante, que eu não sei se você já chegou a ver algo a respeito disso, mas que eu achei que faz muito sentido, porque assim, qual que é a nossa primeira fonte de afeto desde que a gente nasce? A nossa mãe. Uhum. Qual a nossa primeira fonte de alimento quando a gente nasce? É a nossa mãe. Uhum. Então, muitas vezes não tem como. É uma crença geral, assim. A comida, ela tá muito vinculada com afeto. Total. Então, às vezes, a pessoa que ela come muito, ela tá buscando afeto, né? O maternar, ele liga muito ao nutrir, né? Exato, Totalmente. exatamente. Então, uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Muitas vezes existe uma carência afetiva ali naquela pessoa, existe algo que precisa ser trabalhado, enfim, algo mal elaborado, né? Então, a comida ela vem como um consolo, como um alento, né? Muito. Eu vejo que, então, às vezes a questão mais difícil para as pessoas lidarem não é o o comer físico, nem o comer social. Tem, né? Às vezes elas não sabem lidar, eu ensino, mas é super rápido. Qual que fica ali batendo cabeça? Emocional. Emocional, né? Já entendi, já observei, mas não consigo sair da comida. Sim, E eu até falo para os pacientes, a gente faz uma lista. sim. Coloca aqui uma lista de coisas que você pode fazer que você gosta. Comece a se nutrir, a se maternar. É isso mesmo, esse lugar do acolhimento. Sim. A gente tem que ter esses outros pontos na nossa rotina, na nossa vida, porque senão a gente vai na comida que é o mais fácil.
Exatamente, mas é isso, né? Acho que se observar mais, olhar para dentro, né? Acaba sendo um Uhum. caminho. Por isso que, né, eu gosto tanto da sua linha de atendimento, porque ela tem um vínculo, acho que, com a psicologia, por esse cuidado, por Muito. esse acolhimento, por dar essa importância para o autoconhecimento, sabe? Eu acho que quando a gente encaminha um paciente para o nutricionista, o que a gente espera de fato é isso, sabe? Não exatamente uma dieta restritiva. Mas, assim, Uhum. a integração, né? De fazer a pessoa reestabelecer uma relação legal com a comida, ou criar, né? Porque às vezes nunca teve. E olhar para Sim. dentro também, entender o porquê que a comida virou essa fonte de fuga, porque é uma fonte de fuga, é uma fonte de prazer sensorial. Então, às vezes você teve um dia super difícil e, putz, tem um alimento que você ama, você, tipo, quer comer aquele alimento porque aquilo vai fazer você falar, "Ai", Total. sabe? Te tirar daquela Aham. atmosfera do problema e tal. Que né, aroma, cheiro, Exato. textura, é uma É experiência uma avassaladora, se eu for experiência. pensar. Uhum, porque comer é muito bom, É, comer é então. bom demais, eu amo. E eu acho muito legal isso de ser multidisciplinar. Porque às vezes no começo teve uma rixa, né, ali, se os nutricionistas estavam ocupando o lugar. E eu Uhum, sinto que não, porque tem um lugar que é só até eu sei onde eu posso ir. E que exato. depois eu também eu sempre encaminho falando, nossa, se não vai, porque normalmente as pessoas já vêm do psicólogo, mas é, que tem que ir. Uhum, Mas só que às vezes o nutricionista também dá um lugar das ferramentas que tem muito a ver com a alimentação, que faz falta, justamente porque a gente tem uma sociedade que não tem alimentação, educação alimentar de base. é, Então, por isso que também tem esse ponto que é muito importante do nutricionista estar ali junto. legal, muito bom. E assim, pra gente já também ir caminhando pra gente encerrar, o que que você viria como, tipo, limites e pontos de alerta pra, tipo, uma pessoa ela perceber que, Hum, de fato, agora é a hora, eu preciso tratar da minha saúde alimentar? eu sinto que um ponto limite que eu sempre pego com os meus pacientes é justamente tá influenciando ali o seu físico, então tá ok, vamos dizer assim, né? Você tá numa uma alimentação legal e o seu mental já tá desgastado. Ou sua parte de energia, você não tá se sentindo bem, você não tá se conhecendo mais ali. Esse é uma viradinha de chave, assim. Óbvio que se a parte física alimentar já não tá legal, já é o primeiro ponto. Uhum. Mas esse ponto acho que é mais visível. O segundo seria esse, assim, percebeu que a alimentação tá ficando num nível tão pesado que tá te desgastando, não é pra ser assim. Não Sim. naturalize isso, sabe? Não, com certeza. Eu acho que assim, hoje o nosso foco ele era mais falar justamente sobre qualidade de vida e a questão da idealização do corpo perfeito, enfim, desse cuidado integrativo para poder se alimentar bem, mas sem piração, né? Aham, Na próxima semana, inclusive, a gente vai receber uma psiquiatra aqui para falar sobre transtornos alimentares, né? muito bom. Antes da gente começar aqui, a gente estava até falando, né, Ana, que assim, por exemplo, a bipolaridade, por exemplo, a bipolaridade é uma doença inflamatória. Né, se a gente for parar Uhum. para pensar. Então, assim, nada melhor do que uma rotina, uma boa noite de sono Básico. dormida, né? Uma atividade física, uma boa alimentação. Só isso já diminui drasticamente, normalmente, os sintomas, sabe? Além, Sim. claro, da medicação adequada, porque é necessário, né? Em alguns casos. Uhum. Mas hoje a nossa intenção, ela era mais essa mesmo, da gente poder estar desconstruindo um pouquinho, né? Esse Pincelando o assunto. assunto para o pessoal conhecer também. Exatamente. Eu queria agradecer, estou muito feliz, acho que foi uma troca maravilhosa. Bom, gente, eu confio no trabalho da Ana de olhos fechados, entendeu? Ela é muito humanizada. Convido vocês a fuçar aí, né, nas redes sociais dela, porque ela é bem ativa, então ela fala bastante sobre tudo que a gente falou hoje, você fala lá, né, Ana? Sim, o tempo todo. O tempo todo. Ela é super ativa nas redes sociais e produz um conteúdo de extrema qualidade. Então, divulga o seu canal de comunicação pra gente, Ana, para as pessoas que quiserem te encontrar, como que elas Hum. fazem? Pode me encontrar lá no Ana Rios Nutri, no Instagram, que é o lugar que eu mais falo, que eu tô presente. E aí lá também, quem quiser, às vezes, marca uma consulta, tem um link, pode entrar no meu site que vai levar pra falar comigo. Maravilha. Mas, Gabi, eu amei, eu amo falar sobre isso. Acho que esse conhecimento tem que se difundir e o papo foi super leve, tranquilo. A gente conseguiu aprofundar ao mesmo tempo em várias coisas importantes. Sim. Então, eu que agradeço. Ah, imagina, maravilhosa. Gente, mas é isso. Eu aproveito também para divulgar o meu canal de comunicação, então o @amplamente.psicologia. Tô no Instagram, no TikTok. E é isso. Esperamos aí para a próxima oportunidade poder falar um pouquinho mais sobre saúde física e mental.
Muito obrigada.